Fala, remanescente. Boa noite pra você, graça e paz, tudo bom? Você deve estar estranhando, né? O que aconteceu com o Magno não tá sozinho? Te abandonaram, Magno? Não, não me abandonaram. Demitiu o pessoal? Também não demitiu o pessoal, não tem essa autonomia. Né? Não que eu quisesse. Pastor, chamo você, primo também. Essa semana a gente teve uma semana bem difícil, onde todos os integrantes do programa estaremos atarefados na sexta-noite e isso inviabilizou a realização do programa ao vivo. Né? A gente tentou durante a semana, marcamos 2, 3 vezes e acabaram acontecendo alguns imprevistos para poder gravar algo e deixar algo preparado para vocês. Só que, gente, eu tenho que emagrecer. Só que, Jesus me ajuda. Só que não conseguimos agenda. Então, assim, a gente preferiu por bem pegar um episódio e reprisar para vocês, né? E nesse momento, analisando os nossos vídeos, eu vi que o que fala sobre família e educação cristã era o que tinha mais visualização. Então, nesse momento, eu vou estar fazendo uma reexibição desse programa, tá? De onde falamos de família. Só que antes da gente falar de família, eu queria deixar uns recadinhos para vocês em relação à nossa agenda do mês de março, tá? Então, aqui, a gente tá com o mês de março com bastantes eventos. Bastantes eventos. Ó, a galera que dá aula de português aí. A gente tem o nosso próximo evento, que é dia 18, tá bom? É o culto das mulheres às 15 horas, sábado. Dia 18 é sábado, Jesus? Deixa eu ver a agenda, me ajuda aí. Calma aí. É sábado. Meu irmão, peraí. Como é que eu atrapalhei? Tempo. É, sábado. E se não me engano, eu tenho quase certeza que sim, vai ser o lançamento do livro da pastora Lisa Afonso, às 9 da manhã. Antes de eu entrar com a gravação do programa lá do Dia das Mulheres, eu vou colocar um corte onde a pastora Lisa Afonso fala dos projetos dela, das redes sociais dela e a maneira como você pode entrar em contato para poder adquirir o livro dela, tá? Vou fazer também o corte da cantora, eu não sei se ela é pastora, eu sei que ela é bailarina, da Viviane Alves, que esteve junto conosco na semana passada, das nossas duas convidadas. Tem um da Roberta também, vou colocar o cortezinho da Roberta, que ela falou lá do trabalho dela, para poder ajudar a divulgar também. E na sequência eu vou colocar a gravação. Só que antes eu queria lembrar vocês sobre a nossa agenda de março. A gente vai ter dia 18 o culto das mulheres com o lançamento do livro da pastora. No dia 22 vai ter reunião de oração com as mulheres às 19 horas. Dia 25 vai ter culto dos obreiros. Quem vai estar ministrando no dia 25 é o meu amigo, o presbítero Alex. Alex é o quê? É Flávio Alex, mas eu queria lembrar, acho que é Souza, enfim. No dia 18 vai ter, com a direção da pastora Márcia Oliveira, e a ministração, são 3 ministrações, tá? São 3 pastoras diferentes, são 3 mulheres de Deus que estarão falando com você, que é a pastora Poliane Avelar, a pastora Andréia Freitas e a diaconisa Ana Paula. Pastora Andréia Freitas e a diaconisa Ana Paula. E vai ter a participação com a adoração da Sofia Rangel, tá bom? E no dia 25, que é o culto dos obreiros, com o preletor Flávio Alex, e vai estar a adoradora diaconisa Fernanda, muito amiga da missionária Mônica. E vai ter também o Ministério de Louvor lá, o Ministério de Adoração da IBPM do Corcundinha, do meu amigo Vinícius Pereira Billy. Certamente serão eventos onde estaremos adorando a Deus e você é nosso convidado. Você que deseja estar conosco participando e cultuando a Deus em espírito e em verdade, venha nos acompanhar na Estrada Santa Maria, 1531, Vila Nova, Campo Grande. Está aqui o nosso endereço da Comunidade Evangélica Remanescente. Todas essas informações que eu falei, eu acho que eu estou falando rápido, né? Me perdoe. Mas todas essas informações estão lá no nosso Instagram, instagram.com/remanescente.church. Acessa lá, você vai ter acesso a todas essas informações, a nossa agenda, contato do pessoal. Então, assim, apoie, ajude. Não é para o pastor, não é para a pastora, não é para mim. É para aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. No mais, fique com esse programa que foi muito bênção, foi muito bom, onde falamos de educação cristã. Tivemos depoimentos reais de pessoas que são obrigadas a ir para a igreja. Isso tem que ser um mover do Espírito Santo. Então, assim, participe, esteja conosco, adore ao Senhor e é isso. Fiquem com Deus, acompanhem os cortes, um forte abraço. Beijo, tchau, tchau, pessoal.
Tchau, tchau não, porque vai ter outro tchau, tchau depois do vídeo, então são dois tchauz. A gente costuma, para poder encerrar, a gente dá mais ou menos uns 2 minutinhos para cada uma, poder fazer uma consideração final. Sim. Fala de seu livro, falo. Seu trabalho também. Sei que tem a escola de dança, né? A Roberta também tem um negócio lá de pet shop, né? Então, assim, empresária, Roberta. Eu quero fazer uns negócios. Vamos, vamos falar do Caio do Cristiano mesmo. Então... Essas mulheradas tudo top. Então, gente, primeiro eu quero louvar o Senhor pela vida da pastora Márcia, de cada um de vocês também. Eu entendo que Deus faz conexões especiais. Conexões que Deus faz sempre é para sempre, né? Estamos unidos pelos laços do Calvário. Dia 25, quero convidar vocês para o lançamento do meu livro. Mais uma vez, faremos lá na igreja Comunidade Evangélica Remanescente da pastora Márcia, às 9 horas da manhã. Não vai ser um culto apenas de lançamento, mas um culto de consagração do livro, porque é uma obra literária, mas que o propósito no meu coração é para que vidas, mulheres sejam desatadas, curadas e libertas para fluírem com dons, talentos e habilidades no reino de Deus. Amém. Trabalho com o projeto de Mulheres Remarkable Woman, Mulheres Notáveis, onde a gente acolhe, cuida, mentora e starta mulheres em amplas vertentes, não só na questão espiritual, mas a gente hoje tem um grupo bem legal de mulheres que estão se agregando, que são formadas, então a gente dá mentoria. Isso é muito importante. Muito legal. E aí, acompanha nas redes sociais também. Mês que vem já vou divulgar. Dia 14 de abril vai estar saindo também minha single. Deus tá botando tudo pra esse ano, minha filha. Glória a Deus. Tá vindo filho, tá vindo livro, tá vindo a música. Nem falou do filho. Meu Deus do céu. Né? Descobri um dia antes, né, gente? Eu descobri anteontem. Falou desse milagre que ela recebeu. De novo, depois, né, de vários processos da vida, a gente corta os mistérios. Que estava com o estômago alto. Não, menina, eu cortei os negócios todos, liguei no meu filho, vai fazer 3 anos agora, mas Deus não mente, Deus não é gente. Porque Deus falou que me daria uma menina. Vamos ver se vai ser menina agora, né? Porque eu já tenho 2 meninos e a gente sabe que filhos são herança e que o Senhor me cubra de graça e sabedoria juntamente com meu esposo para que seja mais uma profetinha, né, para a glória de Deus. E quero poder estar servindo não só as igrejas, mas a cada um de vocês naquilo que o Senhor me permitir. Amém. Me acompanha nas mídias sociais, tá, gente? @Lisa Afonso, pra de pastora, Lisa com Z. Você vai ver um cabelo pro alto assim, batom azul. Sou eu. Aplauda sem inveja. Essa é ótima. Todo mundo gosta do aplaudo sem inveja. E adquira o livro também, tá, gente? Dê de presente para as mulheres que estão aí precisando. E dentro da igreja tem muito, né? Muito. E tem muitas mulheres que estão vivendo farsas. Onde a gente consegue comprar o livro, pastora? Então, a princípio, a gente está fazendo de que maneira? A pessoa pode estar entrando em contato com o número 98-444-1573, que é o meu telefone pessoal mesmo, e está fazendo a solicitação. A gente vai estar disponibilizando aos poucos também outros canais. Eu peguei o livro essa semana, então a gente vê direitinho, combina o melhor lugar para entregar. E geralmente eu estou fazendo alguns lançamentos nas igrejas também. Então, eu estou com a agenda até isso. A senhora vai estar no dia 25 lá conosco, lançando dia 25, lá na Estrada Santa Maria, 1531, em Vila Nova, Campo Grande. Isso. No dia 25, que horas? 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. Vai ser um encontro de consagração e lançamento do livro. Glória a Deus. E que Deus te leve nas asas do querubim. Amém. Amém. Então, bom, eu quero primeiramente glorificar o Senhor, agradecer por essa oportunidade de conhecer vocês. Vocês são lindas demais. Obrigada. Testemunhos maravilhosos. Isso é muito bom, né, igreja? Pastora Márcia, obrigada pelo convite, pelo carinho, pelo respeito, por tudo. Te amo. Magno, amei te ver novamente. Deus abençoe a sua vida. Amém, e é isso aí, galgando, glorificando o nome do Senhor, declarando quem Ele é na sua vida. Glória e eu quero convidar você. Faz 4 meses que eu inaugurei, né, o meu estúdio Movimento e Adoração, estúdio de dança Movimento e Adoração com Viviane Alves, que fica na Estrada Santa Maria, Eita, glória. 1865, em cima da loja Descartáveis Abril. Você que tem uma princesa, você que conhece alguém que goste de dançar, nós temos balé clássico, infantil e adulto, nós temos baby class e nós temos dança profética, aerofit na parte da manhã. Arrasou. A gente trabalha... Tem pra grávida? Tem pra grávida. Gente, grávida é saúde. Gravidez é saúde.
Vamos trabalhar. E assim, faz 4 meses o Senhor falou assim, Viviane, entra. E eu entrei. E ele tá provendo, é um sonho sonhado primeiramente por ele, e eu sempre digo, né, uma oportunidade, a minha vida toda foi dança, desde os 3 anos de idade, a música veio como consequência, por conta de eu hoje estar servindo ao Senhor, e eu tinha colocado a dança um pouquinho de lado, ele falou, e o Senhor, não, você tem um dom, eu te dei esse dom, então você vai aplicar. E Deus é tão maravilhoso que eu tô com aluninhas lindas e abençoadas e as pessoas estão entrando em contato, estão muito procurando e matriculando. O meu Instagram é @VivianeAlvesOficial77, é o meu Instagram pessoal. E o Instagram do estúdio, para você ficar ligado, para você ficar sabendo, eu sempre coloco mensagens, coreografias, vídeos, é muito legal. Hoje em dia você vai numa igreja, você vê dança, né? E na verdade, quem dança para Deus prega com o corpo, não prega com a voz, prega com o corpo. Então as pessoas precisam se dedicar e buscar mais o que é uma dança profética, o que é dançar para Deus, que não é dançar para o homem. É ministrar a palavra, né? Exatamente, é você pregar. O corpo, ele fala. Sim. O corpo fala, você não precisa abrir a boca. O corpo fala por você e através do seu corpo ganhar almas. E o meu Instagram do estúdio é @estúdio_m.a com Viviane Alves. Deus abençoe vocês. Tem projeto vindo, dançando e cantando para Deus. É um sonho e em nome do Senhor Jesus vai ser realizado. Eu quero mandar um beijão pro meu filhote que tá me assistindo, pro meu esposo, pra minha família. Dia 1º de abril, dia 31 de março, meus pais fazem 50 anos de casado. Eita, forte beijo, hein? Mãe, pai, amo vocês. 50 anos de casado. Nossa, é uma vida, né? Então, Deus abençoe vocês, papai, mamãe. Amo vocês. Beijo. Glória a Deus. Roberto. Fala aí, Roberto. Boa noite, pessoal. Magno, pastora, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. E o Magno não sabe muito, né? Mas tô fã do programa, né? A pastora sabe que eu sou bem rádio, né? Então, tá maravilhoso. Parabéns pelo programa, né? Glória a Deus. E, pastora, muito obrigada por ser essa pessoa maravilhosa que a senhora é na minha vida. Ai, meu Me Deus, ensinando, Auréolas. me instruindo, me Maravilhosa. instruindo. E a senhora sabe que eu sou uma ovelha muito boa, né? Que eu tô ali tentando, caminhando. E é porque é a senhora que tá me instruindo, tá? Glória a Deus. Tô ouvindo muito da sua palavra, guardando ela dentro do meu coração. Coisa linda. Eu não posso divulgar muito o meu trabalho, porque eu trabalho sozinha. Eu trabalho com Espaço Pet Linda Flor, tá bom? Eu trabalho sozinha, então por isso não divulgo muito, porque Vai lotar, por conta da demanda e mulher virtuosa que eu sou, eu tenho que cuidar da minha casa, dos meus filhos e do meu trabalho também. Então eu tento administrar tudo ali no meu cantinho e graças a Deus dá muito certo. E Glória quando a Deus. tenta sair do controle, Deus me ajuda, puxa as minhas rédeas, né? Porque eu sou aquela mulher virtuosa que tenta fazer tudo. E Deus puxa as minhas rédeas e graças a Deus me coloca ali no controle de tudo, né? E eu agradeço a Deus por tudo que Ele é na minha vida. E por me proporcionar esse momento aqui maravilhoso. Amém. Muito feliz, gente. Muito obrigado mesmo. E como mulher virtuosa que eu sou, Cristiano Ronaldo, Caio Ronaldo e Ronaldo, um beijo pra vocês. A mamãe tá aqui. Um beijo pro Ronaldo da minha vida. Te amo. Eles estão acompanhando. Eu não posso esquecer, gente. Dia verdade. 18, eu vou estar lá ministrando louvor na igreja remanescente. Vai ser uma bênção. E à tarde, à noite, eu vou estar na igreja metodista, ali próximo. Agora o endereço. Meu Deus do céu, misericórdia. Santa Margarida, Não, ali próximo ao meu estúdio mesmo. Estação da Maria? Chá de Santa Maria, ali pra dentro, perto de uma escola que tem pública ali, que agora não é Luiz Edmundo, não. Tem Luiz Edmundo e um pouquinho mais pra frente. Esqueci agora, gente. Mas vocês entrem no meu Instagram que vocês vão estar vendo Acompanha tudinho a lá, agenda. exatamente. E no dia 29, eu vou estar na Igreja Paz e Vida Bangu. É isso. Adorando ao Senhor. Amém. Amém. Pastora, fale um pouquinho do projeto do Compartilhar do Pão. Quais são as expectativas pra gente
para esse ano novo pra e qualquer outra coisa que a Para senhora esse ano quiser temos bastante fazer. novidade que eu ainda não estou falando não, porque eu estou acertando algumas coisas aí, muitas reuniões, muitos eventos que a gente está em papel, né? Eu gosto de falar depois que já está concretizado. Mas tem muitas novidades chegando, o Senhor, Ele é muito fiel. O Senhor, Ele nos surpreende, né? Ele tem me surpreendido. Não é fácil, mas Ele tem me surpreendido muito. E eu sou muito grata ao Senhor. Mas lá para terceira sexta-feira, acho que já no mês que vem, né? Já vou poder falar mais sobre o que Ele tem para nos proporcionar nesse projeto. Que é um tempo novo sobre o projeto Compartilhar do Pão. Um projeto que nasceu no coração do nosso pastor e que teve que ser legalizado, né, pelas parcerias que nós alcançamos, para a glória de Deus. E muitas famílias, né, são 71 famílias cadastradas, aonde nós temos dado aquele suporte, né, necessário, que estávamos parados devido à pandemia, estamos retornando aí com força total. E tem coisas novas muito grandes, mas não posso falar ainda. Amém. Mas brevemente falarei. Deixa concretizar. Eu entendi que o segredo da nossa vitória é o silêncio. E a miúda? Depois que tiver assinado, carimbado, reconhecido firma, aí a gente Que ainda assim declara. tem vento, né? É Isso é uma verdade. dica Pois para é. ser uma mulher virtuosa, hein, gente? verdade. Primeiro é você e Deus, depois aí. o povo. Ó, essas informações que a pastora Viviane Roberta passaram, eu vou colocar na descrição do vídeo, porque a gente ainda não tem aqueles efeitos especiais para colocar na tela. Até dá para fazer, mas eu tinha que pegar antes, a gente não teve Sim. tempo e tal. E a gente pode fazer também, esse programa é ao vivo, né? A gente toda sexta-feira às 21 horas a gente faz um programa ao vivo. E a gente pode fazer também um gravado, convidar a pastora para vir falar mais do trabalho, dos testemunhos. Então ela pode fazer junto ou faz separado. Vocês fiquem à vontade, conversa com a pastora, a gente marca, vem para cá à noite. Fechou. Um horário que vê a agenda, né, pra gente poder conversar. Ajustar, né? E quiser trazer um convidado para poder conversar, e aí fica um tema livre, fala do seu trabalho, fala dos projetos, conta o testemunho, que eu acho muito forte interessante Brasil. a gente poder trazer testemunho, Sim. né, porque o melhor... Hoje foi a primeira palhinha, né? Que eu nem esperava que Viviane pudesse vir, né, pastora Lisa, devido muito em cima da hora, mas graças a Deus, prove o Senhor Deus que vocês alinha pudessem. tudo, né? E assim, não te cortando, né, Magna? Eu já cortei, porque eu não terminei de finalizar meus agradecimentos. Agradecer a Deus, Desculpa. né, pela vida de vocês que estiveram disponível para o reino. Vou estar retornando, que já fiz balé com ela, tá? Menina, eu fazendo, aí, gente. né? Eu fiz balé com ela, então assim, quero voltar, que eu quero fazer esse dança profética. Vamos trabalhar o Porque corpo. eu gosto, é algo que eu sinto, né, Magno? O pessoal ri de mim na hora do louvor, porque eu pulo, eu danço, eu abro, eu vou lá Maravilha, embaixo. Eu sei maravilha. como é que é. Eu flutuo na hora do Eu também fico louvor, assim, né? agora deu uma diminuída que o povo não entende. Quando eu fecho os olhos, eu sinto como eu estivesse bailando. Então eu entendo que é algo que o Senhor ele requer de mim. Então, brevemente vai aparecer. Até falei com a Vitória para me dar o seu Amém. contato, ela que me Não, a deu. dança profética tem muito a ver com mulher casada, né? Não, ouço e muito assim, eu dizer isso. trabalho o corpo também da Pois pessoa. é. A gente passou por um momento tão difícil, a pandemia, né? E os ossos não tão legais, né? Então, assim, a dança, ela trabalha o físico, ela E trabalha a a sua mente? respiração, trabalha a sua Nossa. mente. Gente, dança... Ai, eu não sei dançar. Sabe, sim, não é... Eu quero desenvolver. Ser a primeira Fecha bailarina do os Teatro olhos. Municipal, não, gente. Eu acho assim, É ó, adorar. fecha os Eu tenho um olhos projeto e ousado ouve com a dança. música. Opa, vamos nos unir. Tem o quê? Eu tenho um de projeto quê? ousado com dança e todo mundo fala. Puxa pra ti. A gente trabalha com mulheres e a verdade é que nós, mulheres cristãs, não trabalhamos bem a questão da nossa sexualidade à luz da Bíblia e tem tudo muito confuso. Olha Então, o projeto já nascendo. é. E aí eu sempre quis trabalhar um tipo de dança específico para mulheres casadas, para os momentos, aleluia, glória a Jesus, que Olha todo aí, mundo ó. entende. Que é algo assim, que vem na minha cabeça, é muito forte, não sei te explicar. Mas eu sempre tive o desejo de trabalhar um curso de dança para mulher cristã, casada. O corpo Ah, fala, momento com gente. O esposo. corpo fala. Eu já li esse livro, eu tive que ler para Entendeu? fazer uma prova na faculdade, né? O corpo ele fala. Fala. Fala muito. E é muito interessante. E, Ó, já tá nascendo um projeto e, novo e- aqui, e ó. sentimentos reprimidos aí que o corpo fala mesmo. É verdade. Então, É muita gente tímida. É. E assim, dentro da aula, a pessoa ela vai. Se Esses dias soltando, né? eu tenho uma aluna, a Mari, beijo, se você estivesse assistindo, ela chegou toda quietinha. Nossa, hoje ela. Viviane, que coisa linda. Gente, a dança, ela
ela liberta. Sim. A pessoa tem que entender isso. Não é libertador. dançar, não é ser a não primeira é baleina. Não é sensualidade. isso, não. Não é isso. Não, É não tudo muito mesmo. deturpado, né? Não mesmo. Tudo é muito deturpado. Por isso é uma preocupação muito grande, gente. Hoje as pessoas elas estão dançando para homens, para o homem que eu tô querendo dizer ser humano. Não. sim. Primeiro a gente faz no vertical. Isso. E depois, através do vertical, é derramada a unção de Deus e vai para o horizontal. Verdade. A dança é É isso. muito sério isso. Muita coisa. Não é só dançar, eu vou dançar. Aí vai para um lado, vai para o outro. Não, gente, a dança é muito Rodopia importante. que nem barata tonta, não é isso? Olha, eu me convido a vir falar sobre isso, sobre a dança na igreja, que é muito importante. Ó, É muito importante a dança na igreja. Muito. a gente Qual o faz significado? Ministério. O que é ministério de dança? É ministério de louvor. São os ministérios mais atingidos. Não existe ministério de dança na Bíblia. Não existe ministério de louvor na Bíblia. Existe o quê? Adoradores. Deus não está em busca de grandes pregadores, de grandes bailarinos. Deus está em busca de verdadeiros adoradores. É muito sério. É uma pauta muito importante você falar sobre dança na igreja. Sim. Faz o seguinte, vê com a pastora uma agenda de vocês. Para essa semana agora, as próximas 3 semanas eu vou estar com tempo livre. Olha aí. Durante a semana mesmo. Já se segunda a entregou. sexta. Durante a semana. É, o sai de férias dessa semana. Sim. Então, assim, vê um horário, a gente grava. Legal. Né? Por qualquer horário a gente consegue gravar e tira um horário à noite e a gente programa para poder lançar. Muito bom. Não fica só no ao vivo. A gente não precisa se restringir ao vivo. A gente pode gravar, sei lá, de madrugada, faz a gravação e depois solta lá Verdade. no canal da igreja. Show. E até bom porque a gente vai ter mais tempo de poder fazer um layout bacana, colocar. Não, e até Divulgar, mesmo no dia né? que não puder Me ter ajuda o a ao divulgar vivo, o já tem um estúdio, né? gravado Já pra tem entrar gravado. na agulha. Oi? Ajuda a divulgar o estúdio, né? Divulgar Ô, o Glória. estúdio, exatamente. Boa noite, a paz do Senhor para você que nos acompanha. Estamos ao vivo. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado por você que nos acompanha. Que Deus te conceda uma noite abençoada, uma noite diferenciada, que possamos mais uma vez entrar na presença do Senhor e sair daqui transformados e diferente da maneira com que iniciamos esta noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Antes da gente entrar, vamos começar com... Oração? Vamos lá contigo mesmo. Ah, Ô, glória. Vai. sou eu, né? Você tem pergunta? Verdade. Então vamos lá, vamos falar com o Pai. Senhor Deus e Pai, nos colocamos aqui diante de Sua presença, Deus, como servos, sabe? Como filhos, como aqueles que acreditam na Sua palavra, acreditam no Seu poder, acreditam em Ti. Que o Senhor venha nesse momento, Pai, inundar os nossos corações com a Sua presença, com o Teu Espírito Santo, com a Sua paz. Que assim também o Senhor possa fazer com aqueles que estão ouvindo essa palavra, nos lares das pessoas que estão ouvindo essa palavra. Que o Senhor possa se manifestar com alegria, com paz, trazendo vitória, trazendo, Senhor, respostas, trazendo, Senhor, aquilo que o seu servo está precisando, Deus. Em nome de Jesus, nos colocamos à sua disposição para, sim, Senhor, falar da tua palavra de uma forma leve, de uma forma saudável, e que possamos, Pai, levar a tua palavra através desse meio de comunicação, e que sua presença possa estar presente, teu Espírito Santo, tua paz, o teu amor. Senhor Jesus, as vitórias que cabem a nós através de ti, que o Senhor possa nos permitir viver e presenciar também na vida dos nossos amados irmãos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Isso aí. Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aí. Estamos aí. Você que está nos acompanhando no ao vivo, dá um feedback pra gente se o nosso áudio tá bom, por gentileza. Porque eu não sei o de vocês, mas o meu tá com um ruídozinho bem no fundo, não sei como é que tá pra quem tá acompanhando a gente. Bem no final. Não tava assim não. Talvez seja algum contato nos cabos aqui, enfim. É ao vivo? É ao vivo. Se vira nos 30. Já fala se vira nos 40. Também pode ser. Glória a Deus. Aumenta 10. Essa noite a gente tem um tema que foi colocado lá no Instagram da igreja. Você que está nos acompanhando, entra lá no nosso Instagram, por gentileza. A gente colocou aqui no cantinho, tem os temas aí que você pode ver, o pessoal também que tem nos apoiado. É remanescente.church, lá você vai conseguir encontrar uma programação da nossa comunidade evangélica remanescente, fica aqui em Vila Nova, Campo Grande, na rua Estado de Santa Maria. 1531. Isso aí. Vem nos fazer uma visita. E lá você certamente vai ser abençoado. É o melhor lugar para a sua... Opa, quase começou a cair para a sua família.
E que todos sejamos Agora o som abençoados. melhorou. Melhorou, né? Descobriu o problema. Tá vendo? É, Só apertar um botão. é só um botão. Faça assim. O problema é saber qual botão apertar, né? Até a gente descobrir qual É botão isso que tem que aí. apertar, rapaz, oh, só vitória. Mas vamos lá. O tema hoje que foi escolhido para a gente conversar tá aqui, é educação cristã na nossa família. A importância da família, aliás, a importância da educação na construção de nossas famílias, né? Como que a gente vai instruir nossos filhos, né? Não só filho, né? Eu acho que é uma responsabilidade para toda a família, né? Ou seja, a gente vê se tem um tutor, né? Tem um filho, um neto que mora com a avó ou com um tio. Eu acho que a família... O que é família? Qual é o conceito de família? A princípio, assim. Família é uma base, né? É uma base? É a base. A família foi constituída por Cristo, né? Por Deus. E ela é a base da criança, do adulto. É onde se inicia toda uma história, né? É verdade. Verdade. Opa, desculpa, não vai falar. Oi? Não, pode falar. Pode falar? Não, beleza, eu só não queria atrapalhar, porque assim, eu peguei um texto muito conhecido para a gente poder fazer, digamos assim, um pontapé inicial, né? Desse papo, digamos assim, né? Que ele está lá em Provérbios 22. Tudo, Oi? tudo que tá em Provérbios é forte. Tudo que está aqui em Provérbios é forte? Provérbios, né? Vamos lá, vamos ver. Vamos ler? Vamos ver. Eu dei um print na tela aqui, desculpa, é ao vivo, tá? Provérbios 22:6, ele diz assim: educa a criança no caminho que se deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Verdade. Então, assim, de quem é essa responsabilidade? O que a gente pode extrair em relação a isso? Porque, assim, o versículo anterior ele fala: espinhos e laços há no caminho do perverso, né? O que guarda a sua alma retira-se por longe dele. Aí ele vem essa parte, educa a criança por onde tem que andar. Isso aqui é uma contestação, né? Uma afirmação de que a gente vai estar verdadeiramente passando pelo vale da sombra da morte ou pelo dia mau, e a gente tem que estar preparado para poder superar essas dificuldades, pastor? Posso partir daí? O que acontece? Você ensina, né? Mas até o momento em que a pessoa passa a aprender sozinho. E muitas das vezes aquilo que você ensina não é praticado, não é exercitado para a pessoa que aprendeu. Porque ela vai começar a tomar suas próprias decisões. Entendeu? Vai conhecer e entender e começar a ver coisas diferentemente. Você tem o seu filho, tem a sua família, você vai ali educar, você vai colocar os princípios básicos da sociedade. Não matar, não roubar, não dar falso testemunho, não. É o princípio básico da sociedade. Não é só do cristianismo, é básico da sociedade. É a lei que rege o mundo, né? Em toda parte do mundo, roubar é crime, matar é crime, né? Dar falso testemunho é crime e outras coisas mais se torna crime porque é a base do mundo, da sociedade, né? Esse é o ensinamento que você tem que dar, não é verdade? Esse é o ensinamento que você tem que ensinar a criança no caminho, ou no caminho, né, para que ele se torne mais velho, não se desviar dele. No que sentido? Tu vai ensinar que não se deve fazer essas coisas, né, praticar o bem, amar o próximo, amar a Deus, amar seu irmão, né, respeitar os mais velhos. Isso aí a gente aprendeu desde menino, né, a respeitar as pessoas, né, honrar o pai e a mãe e outras coisas mais. Então, quer dizer, você ensinando-se que é o básico, que é o que os princípios, automaticamente ele vai crescer, né, vai ter as suas próprias decisões e vai compreender isso, né? Mas nem todo mundo pratica isso que foi ensinado, né? Pratica isso que foi explicado. Né? Algumas pessoas se desviam, porque o que acontece? O problema não é o ensinamento cristão na família. O detalhe é o seguinte: o que destrói uma família? Seria a falta de conhecimento, talvez, né? Porque para eu poder, um exemplo, eu particularmente já tive a oportunidade de estar dentro de uma sala de aula ensinando, como professor, né? Literalmente falando. Então, assim, para eu chegar ao ponto de ensinar, eu tive que me capacitar e me qualificar. Mas como que parte esse processo? Ou seja, houve um reconhecimento de minha parte, uma necessidade de aprendizado. Se eu tenho o desejo de ensinar, antes de ensinar, eu tenho que aprender. Isso é fato.
É uma premissa, né? Então, assim, eu me preparei para eu poder ensinar. Né? Então, um exemplo, existe também essa questão da gente ter uma família estruturada, uma base estruturada, né, como a pastora falou, né, para a gente poder fazer com que um legado seja construído, né? Então, assim, aonde que a igreja ela pode iniciar esse trabalho ou essa tratativa de apoio no âmbito familiar, digamos assim? A igreja ela tem sua parcela de responsabilidade, digamos assim, não tem? Não digo nem talvez responsabilidade, mas porque o que acontece? Pelo menos o que eu vejo, eu não tenho filho, né? Mas eu sou filho. Então, tipo assim, eu posso falar pela metade dos lados, vamos dizer assim. Por exemplo, a criança sempre tem aqui a escolinha dominical, a salinha no culto de domingo à noite, no culto de terça, né? Aquele jogral que sempre fazem para os pais, para as mães e tudo mais e tal. Então, ela tá ali sendo integrada, né? A um tipo de, vamos dizer assim, a um tipo de, não de orientação, mas um tipo de princípio, que é o princípio cristão. Entendi. Né? Então, tipo assim, só que a gente escuta muito falar, tipo assim, meu filho me corrigiu em casa. O pai falando, né? Pô, fiz a situação, meu filho falou que era errado porque aprendeu na escolinha dominical, aprendeu na salinha e tudo mais, então é muito comum acontecer isso. Então a igreja, ela não tem a responsabilidade em si, né? De, tipo, ensinar tudo à criança. Educar. Né? Educar. Né? Porque a educação, ela vem de quem tem mais contato, normalmente a família. Sim, entendi. Né? Eu acho que a igreja ali, no caso, ela é uma orientadora, ela ensina aquele pequeno princípio ali, mas a educação... O princípio de viver em sociedade, também, sem rejeitar, sem criar divisão, sem, entendeu? Ter a sua vida pautada naquilo que aprendeu, respeitando ao seu próximo. Não é porque eu tenho uma visão numa direção que todo mundo tem que ter a mesma visão, porque é uma questão de princípio e de escolha. Então, quando você ensina o teu filho, ele está dizendo o teu filho no caminho, para que quando for mais, ainda que quando se tornar mais velho, não se desviará dele, porque ele foi ensinado naquilo ali, né? Então nós vamos pegar o exemplo aqui do filho pródigo, que chegou um certo momento, ele decide pegar a parte da sua herdade, juntamente do seu pai, e pede, e vai viver uma vida dissoluta, uma vida sem controle, uma vida de gastador, que o filho pródigo quer dizer, né? E depois ele vê que aquela decisão dele levou ele à ruína. Sim. É o que acontece com muitas pessoas. Você pega, você vê aí vários familiares, pessoas, filhos, que têm toda uma vida próspera, uma vida de regalia, uma vida de ensinamento, de família, e quando chega a certa idade, vai buscar o seu próprio caminho, vai achar que aquele caminho que o pai ensinou, a mãe ensinou, ou que ele aprendeu, não é bom para ele, ele vai buscar outro caminho, né? E aí, muitas das vezes, esse outro caminho, que não foi ensinado, que ele quis aprender por si próprio, juntamente com aqueles que ele conheceu na sua caminhada, leva ele muitas vezes para um buraco, leva ele para uma situação difícil. Vai dele ou dela cair em si, como fez o filho pródigo, cair em si e retornar à casa do pai, porque ele vai entender que da onde ele saiu, do ensinamento que ele tinha, da vida que ele tinha, é muito melhor do que aquela vida que ele tentou escolher, que ele escolheu e tentou caminhar sozinho. Então, quer dizer, você vai ensinar aquilo que é correto. Você vai ensinar aquilo que é básico, aquilo que faz qualquer pessoa vive em sociedade, né? E aí, no decorrer da caminhada dessa pessoa, se ela quiser mudar o caminho, aí você não tem muita coisa que fazer, entende? A não ser orar, acreditar que essa pessoa vai cair em si um dia, né? E vai retornar ao princípio, né? Quando ele tinha tudo, ela tinha tudo, na casa do pai,
Entendi. ou no seio da sua família, não é verdade? Isso também faz parte de de uma das premissas, ou de uns ensinamentos, ou de umas passagens que tem na Bíblia, que é o próprio livre-arbítrio. Eu tenho o direito de escolha. Sim, lógico, com certeza. Né? Deus nos dá isso, né? Eu entendo que o educar, a educação cristã na família, vou falar como mãe, a gente ensina os princípios, né? Como o pastor falou aqui, não matar, não roubar, a você orar para dormir, orar para acordar, Agradecer o agradecendo ao Senhor a alimentação. São algo que são uns princípios que a mãe, ela ensina ao seu filho quando ela faz parte de um corpo, de uma congregação, né? Não bater no coleguinha, não xingar, né? A gente vai conduzindo a criança dessa maneira e ela vai crescendo respeitando o outro próximo, né? Relatando as histórias da Bíblia dentro do entendimento da criança, e nisso vai se formando, né, o caráter daquela criança. Porque você vê que cada família ela tem uma essência. Sim. Verdade. Cada família ela tem uma forma de viver. Todo mundo tem uma família, mas cada um tem um jeito, né? Tem família que todo mundo janta junto na mesa. Tem família que é um na sala, outro no quarto e todo mundo separado. Tem família que pratica, né, as refeições, os passeios, conversam. Tem família unida, tem família desunida. Então, são vários tipos de comportamento, né, familiar. E o educar a criança, o cristão, como você falou, Peterson, né, que tem as atividades na igreja para as crianças, isso é um princípio para que as crianças tenham uma base, um entendimento do que é família, né? Aquele compromisso de aprender na escola bíblica os textos bíblicos, mas sempre honrando o pai e a mãe, conhecendo quem é Deus, para que venha a ser gerado o temor da palavra, o temor de Cristo, para que quando ele cresça, mesmo que ele venha, né, que a Bíblia vai dizer que ensina o teu filho no caminho para que ele não se desvie. Mas sempre chega um período na vida da juventude, como o filho pródigo, que ele quer conhecer o outro lado, né? Porque aquilo que ele é novo, tudo que é novo acaba sendo bom, é curioso, né? Entra a curiosidade. A Bíblia também relata sobre a má conversação, porque a gente educa o filho, a gente ensina o filho até um período que ele anda conosco, mas vai chegar o tempo que ele vai caminhar sozinho. E ali ele vai conhecer pessoas, ele vai ouvir falas diferentes, ele vai ouvir e conversar assuntos diferentes que de repente ele não ouve na sua casa, ele vai usar termos, né, de vocabulário que não está acostumado a ouvir na sua casa. Então, e quando você tem esse ensinamento, essa base de Cristo sobre a vida do seu filho, ele vai poder estar na roda de conversas que de repente não estão falando sobre Deus, mas dentro dele a palavra, ela está ali dentro. Entendeu? Ele pode até experimentar das coisas, mas a palavra ela está ali, sendo germinada dentro dele. Os princípios que ele foi ensinado, aquilo que foi introduzido dentro dele com o ensinamento da palavra, respeite o mais velho, meu filho. Saiba entrar e sair, são, né? Olha com quem você anda, não anda em tal lugar, não anda tarde da noite. Então são os princípios que os pais vão ensinando, tanto cristão quanto não cristão, porque o pai e a mãe, ele quer o melhor para o seu filho. Mas chega o período que ele vai andar sozinho. É verdade, é verdade. Né? E aí começa com ele descobrir novidades. E começa a querer, de repente, experimentar. E ele, às vezes, vai passear. Já viu aquela... Tem sempre uma idade de 18 que vai pro quartel, que a pessoa começa a andar sozinho, aí vai pra noite, vai conversar, vai namorar, são muitas gatinhas e tudo mais, mas a palavra do Senhor está dentro dele. Verdade. Ele vai lá, passeia, dá a voltinha, mas ele conhece quem é ele, o que foi introduzido dentro dele,
os princípios de Cristo dentro dele. Existe um espaço que não é preenchido por nada. Não, é verdade. Como é que é? Não, pera aí. Existe um espaço... Eu fui do quartel. Talvez é por isso que a minha esteja falando isso. E foi a época que eu me desviei. Ah, tá, entendi. Entendeu? Só que existe um espaço, por mais que... Por Que exemplo, não é preenchido por nada. por nada. Não, é só pelo Espírito Só pelo Espírito Santo. Ah, tá, agora eu entendi. Nossa, eu demorei pra poder associar. Pois é, eu tô te olhando e falei, ué... Eu não entendi não. Sabe aquela cena dos Simpsons? O macaquinho tava batendo palmas na minha cabeça. Eu não entendi não. Gente, é sexta-feira, 9h30 da noite. Glória a Glória a Jesus. Deus. Boa Demais, noite, filho. a paz do Senhor Glória a Jesus Deus. sobre a sua vida, sobre o seu lar. Aproveitando que a senhora já chegou com esse Eu queria fazer uma pergunta de filho. de filho. É, uma... Dá pra segurar? Lógico. Anota aí pra você não esquecer. Que Não, você eu vou tem esquecer, eu não- Vai, olha só, eu não confio na anotar. sua memória. Nem eu. Pastora, Sim. a gente hoje vai fazer um prêmio, vai disponibilizar um prêmio. Prêmio. Vai ser um brinde, um concurso de sorte. Será que eu vou ganhar de novo? São 2 brindes que a gente vai disponibilizar hoje. Convido o pessoal para acessar a nossa página no Instagram, já que a senhora está animada. Gente, acesse lá a nossa página, entendeu? Compartilhe para que você venha ser presenteado com uma caneca linda dessa, uma camisa. Tem mais o que aí para sorteio hoje? Tem um voucher ainda. Sorteio não, para prêmio. É Pra prêmios. Tem o voucher de R$100 de Jorge da Romanel. R$100, gente, olha que lindo. Nossa, Então, R$100 é assim, dinheirinho. participe, gente, divulgue. E compartilhe. Olha, eu entendo assim, quando a gente ganha um presente, a gente quer mostrar para todo mundo que ganhou o presente, É né? verdade, Sempre. é verdade. Então, é isso aqui, é um presente. É. Uma sexta-feira nós estamos compartilhando de experiência da palavra de Deus. Se você ainda não é pai, se você não é mãe, ou se você é pai, seu filhinho está pequenininho, é tempo de você despertar e saber como você vai conduzir o seu filho nesse mundo. Como você vai apresentar esse mundo para o seu filho. Como você vai preparar o seu filho para andar neste mundo. É algo muito sério. É algo muito sério. Que a gente Verdade. pensa que não. Mas olha, o mundo lá fora tem bicho papão. O mundo lá fora é difícil, sabe? Então a gente precisa preparar os nossos filhos para andar, para lidar com pessoas, para lidar com situações difíceis e não se desesperar, mas saber resolver as situações, saber passar por situações para que não venha se acovardar, não venha se esconder, entendeu? E também não venha meter os pés pelas mãos, mas que seja uma pessoa centrada, uma pessoa que saiba resolver, porque Cristo está na frente, Cristo está em primeiro lugar em sua vida. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Mas nesta noite nós estamos apresentando um Cristo que te ensina, que te conduz nesse caminho, nessa terra. Uma terra linda que Ele criou, um mar lindo, montanhas, tudo de bom. Mas existe o mal e a gente precisa viver e aprender a viver e conviver em situações difíceis de nossas vidas. E não paralisar, e não ficar trancadinho num quarto, mas precisamos ter coragem, a coragem do Espírito Santo de Deus, que entra dentro de nós e manifesta essa força, que depois você fala assim, como eu consegui? Porque o Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso socorro bem presente. Verdade. O Senhor, Ele é o nosso Pai Celestial. Coisa linda. Os olhos dele estão constantemente sobre nós. O Salmo 119 vai dizer que não há lugar aonde se esconder desse Deus. É lindo demais. Não Verdade. tem aonde você se esconder. Então é necessário ensinar, educar dá trabalho. Educar tem que ser repetitivo, mas não é gritar, é educar, é ensinar. Por quê? Vamos lá, vou te explicar por que não pode. Por que não convém. Aí se mesmo assim você quiser ir, o problema é questão teu. de Verdade. decisão. É algo sério. É uma questão de escolha, né? Eu tô falando disso aí de educação, eu tenho uns lá no trabalho, a gente conversa muito sobre diversos tipos de assuntos, e alguns deles é a família, né? E é engraçado que, tipo, a maioria das pessoas que eu converso lá, eu sou do meu setor lá, sou o mais velho, e a gente conversa muito sobre família e a forma que eu tenho um amigo que trabalha comigo lá, ele tem 22 anos, e a gente conversa muito e tudo mais e tal, aí a maioria dos assuntos são que meu pai não conversa comigo, eu esperaria que
meus pais falassem, me orientassem de uma forma melhor, tudo mais e tal. E eu vejo que os pais de antigamente, né, hoje em dia eu acho que tá mudando um pouco, né? Os pais de antigamente, eles, lógico, eles amavam seus filhos. Eles amam seus filhos, né? Só que eu acho que pela falta de conhecimento deles, talvez a educação, a forma de passar uma educação era um pouco mais complicada. A linguagem... A comunicação, ela mudou ela mudou muito. Eu acho que é Tanto a nossa- a maturidade A maturidade do quê? dos pais. Dos pais? Eu acho que a maturidade dos pais de compartilhar com o filho, explicar, ser claro, tinha essa dificuldade. Eu entendo que, assim, um exemplo, a gente vive essa questão da globalização, né? A comunicação, ela está muito mais avançada hoje do que era antigamente. Sim. Então, naturalmente, as informações chegam com mais facilidade e de uma maneira muito diferente como era antigamente. Não, antigamente não tinha informação. Assim, Era o que vovó falava, talvez. Não tinha informação. Você tinha a televisão, quem podia. Aham. Né? Na minha juventude, como garoto, não tinha televisão. E olha que eu não sou tão velhinho assim. Jamais, imagina. Entendeu? Imagina. Então, se você quisesse falar com alguém... Já tem TV 3D. E ele, né, quando nem tinha televisão. Entendeu? Pra tu ver. Se quisesse falar com alguém, você tinha que pegar uma fichinha no orelhão. Tem uma ali, ó. Tem uma ali. Entendeu? Ou havia a pessoa, ou senão você tinha que ir até a pessoa. Como dizia a vovô, dinheiro era curto igual perna de cobra. Pra tu ver. Dinheiro curto igual perna de cobra, pra tu ver que o negócio era difícil. Então, quer dizer, havia uma interação, uma comunicação, essa globalização em termos de você, tempo real, estar falando com a pessoa, vendo vídeo. Então isso facilitou muito com agora é tudo muito a fácil, informação e facilitou muito o acesso a tudo no mundo, né? Eu vejo também um pouco de... Então, só para concluir, então, antigamente os pais eram mais broncos, né? Era mais... grosseiros, grossos, assim, não de grosso de... Entendeu? Não, foi melhorando, mas muito pouco. Porque você não pode dar aquilo que você, como você falou, né? Eu aprendi que uma vez uma mensagem que eu ouvi quando era garoto ainda, e tem um norte-americano e ele dizia: você, quando para de aprender, você tem que parar de ensinar. Porque você não tem mais o que ensinar, você parou de aprender. É verdade. Então, quer dizer, aquilo que eu aprendi, aquilo que meu pai aprendeu, aquilo que meu avô aprendeu, né? Como se dizia os antigos, né? Meu pai só olhava para mim, eu já baixava a cabeça, já sabia que... Então, quer dizer, o ensinamento não era nem falado, era só no olhar. Eu tinha medo quando meu pai me olhava. Meu pai me olhava já e ferrou, meu irmão. Entendeu? Então, quer dizer, você viu como é que as coisas mudam, né? Hoje o filho, como o Pérez falou, realmente... a gente ouve muito isso, as pessoas comentam muito isso, poxa, não conversa, não fala e tal, né? E devido à correria, devido ao tempo, devido a tudo isso, e acaba acarretando isso. Ninguém vai ser 100% perfeito no ensinamento, né? Por isso que quando você ensina os princípios, ainda que de repente de uma forma bronca, aquilo vai ficar marcado. Né? Porque o ensinamento não é você falar, é você marcar a pessoa com aquilo que você quer que ela aprenda, porque a marca fica. Talvez a atitude, o exemplo, não seria é só um pensamento, não seria uma forma mais eficaz de ensinamento? Também porque o filho, ele sempre vai refletir o pai ou a mãe. Sim. Porque aquilo que ele tem dentro da casa dele é aquilo que ele vai é o comum dele, é o comum para ele, né? Você vê que cada pessoa tem um estilo, uma forma, porque é aquilo que ela tem. Então ninguém pode dar aquilo que não tem. Sim, com certeza. E aquilo que ela convive é aquilo que ela está aprendendo. É verdade. É engraçado que a gente vai falando, eu anotei duas coisas aqui, né? Eu vou pegar na mais recente. Só para poder concluir aqui, claro, que eu lembrei aqui, eu falei do filho pródigo que foi embora e depois voltou, mas tem outro irmão que ficou. Sim. Né, o irmão ficou, e quando o filho volta, o irmão fica meio indignado, porque o pai manda fazer uma festa, fazer tudo e tudo mais, e ele vai, então,
direto ao pai e falar, caramba, pai, eu sempre tive com o senhor aqui, nunca lhe abandonei, e o senhor nunca me deu um bezerro, bezerrozinho para fazer uma festa com meus amigos. Aí o pai vai olhar para ele, ele estava dentro da casa, e o pai vai olhar para ele, mas tudo que tem aqui era teu. Muitas vezes não é o pai, muitas vezes é o filho que não toma posse daquilo que é seu. Verdade, também. O filho não compreende, não entendeu que aquilo ali era dele e se ele podia falar. Muitas vezes o filho quer que o pai fala e muitas vezes o pai está esperando o filho falar. Verdade. E aí cria essa separação, cria essa... A falta de comunicação. Entendeu? verdade. Meu filho não fala nada. Você tinha comentado já isso. Já. Meu filho não fala nada. Caramba, eu pensei que ele ia querer ir comigo fazer isso, mas não falou nada. É porque a gente fica muito trabalhando na base do si. É, Mas se fulano fez, se, porque você acaba esperando muito uma ação do outro lado e de repente a outra pessoa não teve a mesma percepção que você. Verdade. O primeiro passo a ser dado é teu. É De quem tem entendimento primeiro, pô. É de quem tem o entendimento. Quem observa o tempo não planta. É. E além dessa questão da comunicação que a gente abordou, né, tem muita questão, vale muito ressaltar a linguagem utilizada. A linguagem utilizada hoje em dia, ela é muito diferente do que era há, 30 anos atrás. A maneira como as palavras são ditas, os significados, o vocabulário, a língua portuguesa em especial, ela nos dá uma possibilidade de inventar palavras, né? A gente inventa palavras a todo instante, né? Então, assim, a gente inventa palavras a todo instante, né? Então, assim, até não à toa, às vezes, quando tem alguns ajustes da norma culta, enfim, não vou entrar muito nesse mérito, senão vou falar bobagem, que eu sou de exatas, né? Então, não é muito a minha área. Mas voltando um pouquinho, duas questões que eu anotei aqui, que eu queria comentar, né? Quando a gente falou sobre questão de escolha, eu lembrei de fazer uma comparação com ética, né? Sabe aquela questão de escolher o bem, o certo e o errado, o que é certo e errado, que às vezes a gente fica na dúvida, né? Antes da gente começar, eu estava até conversando com a pastora aqui em off, né? Em câmera desligada, microfone desligado, algo semelhante a isso, né? Eu lembrei de uma aula que eu fiz há muito tempo atrás para um concurso, e o concurso ele tinha... Eu já contei essa história algumas vezes na igreja, vocês com certeza sabem, quem não está nos ouvindo ou não. Eu tive aula de ética. Né? Era uma ética profissional acerca daquela instituição específica que eu ia prestar o concurso público, né? E o professor, na primeira aula, ele chegou assim, antes de iniciar a matéria em si, porque tinha uma legislação interna, um código, um estatuto interno, aliás, ele falou, cara, você está na dúvida se a ação que você vai tomar, o que você vai fazer é ético ou não? É simples pra caramba de você saber se você está sendo ético ou não. Você pega a situação, né? Geralmente você tem um estudo, um caso de estudo, você tem ali aquela situação. Sobre aquela situação, você tem duas condições para você resolver. Você tem duas ações a tomar. Se a ação que você for tomar, você tiver orgulho de contar para sua mãe, você foi ético. Verdade. Se você tiver vergonha de contar para sua mãe, você com certeza está sendo antiético. Verdade. Ele falou esse negócio de uma forma brilhante. Ele falou, eu poderia muito bem... Claro, né? Muito claro. Ele falou assim, eu poderia muito bem pegar e encerrar a aula agora e a gente ir para casa dormir e vocês iam tirar nota 10 nessa prova de ética, né? Eu achei interessante quando o senhor comentou, alguém comentou essa questão de escolha, eu lembrei desse episódio. Que marcou, né? Um outro detalhe que o pastor falou, que os ensinamentos têm que marcar. Tem coisas que a gente grava, tem coisas que a gente memoriza. Por exemplo, você vai fazer uma prova que ela tem coisas que você nunca mais vai usar. Você vai lá e memoriza aquilo, né? Aquela sequência de números, tipo pi, 3,14, não sei. As fórmulas, né? 200 números a seguir. Né? E tem as coisas que o pastor fala, 3,14 é forte. Guarda na tábua do seu coração. O pastor sempre fala isso nos cultos, Escreve aí. Escreve aí. Risca aí, para não ter esquecer, mano. Isso, o senhor falou sobre os ensinamentos, que os ensinamentos eles têm que ser pautados na Bíblia, né? Numa conduta teológica, aliás, cristã, e ela tem que ter uma marcação, né? E o meu pai, ele há muitos anos, né? Quem me conhece sabe que eu tenho problema de memória. E meu pai, ele me ensinou uma coisa que eu trago até hoje para minha vida. E à medida que eu vou ficando mais velho, eu vou fixando cada vez mais isso em mim e eu acabo cobrando das pessoas que estão ao meu redor, né? Que é aquilo que é uma premissa para você fazer não deve ser exaltado. Premissa não deve ser exaltado. Você não deve se orgulhar de algo que você fez que é premissa. Ou seja, eu sou honesto, é premissa.
Verdade. Né? Como que meu pai me ensinou isso? Né? Eu lembro que uma vez eu voltando da escola, eu tirei 8 numa prova, não lembro qual foi a matéria, eu lembro que eu tirei 8. Eu fui para casa todo bobo, peguei a prova, né? Fui levar pro meu pai. Meu pai sempre foi muito bruto, né? Meu pai me ama do jeito dele, é óbvio, mas meu pai é um cara bruto. Eu demorei para entender isso. Eu fui e peguei aquela prova lá, 8. Mostrei aqui, pai, tirei 8. Ele, vale a quanto? 10, dá para melhorar. Falei, ih... Assim, Só pela culata. Pô, a pessoa quer ganhar até uma caixa de bombom, alguma coisa. Meu pai falou, dá pra melhorar. Eu não entendi aquilo. Hoje eu entendo. Foi uma marca que ficou. Quanto valia a prova? Valia próxima 10. tirou 10. Quanto você tirou? 8. Dá pra melhorar. Eu não fiz mais do que a minha obrigação de criança, adolescente, que é estudar. Ele pagava um colégio caro para eu poder estudar. Ou seja, eu poder entregar, dar esse retorno para ele, que é ou seja, mostrar para ele, olha, eu estou aprendendo aquilo que a escola, qual é a função da escola? Não é me educar, é me alfabetizar. Te preparar para a vida, para o amanhã, né? Exatamente. Dentro daquilo que a sociedade pede, pô. Eu guardei aquilo de uma tal forma que às vezes eu fico olhando o pessoal, pô, Magno, olha, eu liguei o som, eu fiz aqui, eu falei, tá. E a pessoa fica te olhando, tipo... Não vai falar nada, não? Mas pra mim... Não bate nas minhas costas, não? Porque assim, é o básico. Você vai agir da mesma forma que você foi educado. Foi educado. Com você. Entendeu? Você vai dar aquilo que você recebeu. Eu vou falar pra você uma experiência aqui. Que Peterson também já fez isso e Pablo também. Já vieram dessa forma. Uhum. E aí eu não falei dessa forma que... Né? Meu tio falou quanto valia a nota. Eu falei, poderia ter sido melhor. Que acho, não sei se ele tirou 9, ou tirou 10, ou tirou 8, né? Alguma coisa assim. Ele e o Pablo. Quando eu tirei 9, agora... Aí, me vinguei. Olha, foi algo que eu falei por telefone. Eu falei, Peterson, eu tirei 9. Aí ele não fez mais do que obrigação. Eu esperei uma vida. Calma, você também tá... Calma, não se empolga não. Me empolguei agora. Se empolgou, eu esperei uma vida para poder falar isso pra alguém. Ele falou, mãe, meu sonho era falar isso pra senhora. Eu falei, hã? Aí... Zerou, 0-0 agora. Isso eu falei com ele e tal, e eu fiquei assim, caramba. Aí depois eu liguei pro Pablo, eu falei, Pablo, eu tirei 9 e tal. E aí, ele faz mais do que obrigação. Meu sonho era ir falar isso pra senhora. Eu, meu Deus, então eu fiz muito mal aos meus filhos? Não, lógico que não. Não, na hora eu fiquei assim, porque eu fiquei radiante, né? Não sou nenhuma novinha. Não, você marcou a geração deles no sentido de que eles podem melhorar. Uhum. Sim. Eles podem ser mais amanhã do que são hoje, pô. Só não pensei que ia passar tempo, tantos anos, para eles falarem aquilo que eu falei para eles. Mas eu até zoei com o Pablo isso, mas não foi uma mágoa. Não, mas eu achei interessante que os dois, foi a mesma fala. Foi uma forma de zoar, entendeu? Falar, agora chegou minha vez. Tá vendo aí como é que funciona? Calma que daqui a pouco ele vai estar novamente na atividade. Lógico que a gente tem orgulho da senhora. E a gente vai poder... Muito orgulho. Falar a mesma coisa, né? O que acontece? Isso é muito interessante, cara, porque o pai, a mãe, eles trabalham e lutam visando que os seus filhos, né, sejam melhores. A gente sempre deseja o melhor para o nosso filho, verdade, né? Eu sou independente, pai, né? Todo mundo vai, né? Isso é bem a verdade. E por esse desejo, esse sonho, às vezes você extrapola em alguma coisa, numa fala, num gesto, alguma coisa, porque eles não vão entender, mas a seu pensamento amanhã. É como dizia a vovó, esse menino não me ouve, ele está me escutando, ele não me ouve, porque quem ouve, pratica aquilo que está ouvindo, quem escuta, faz ouvido de mercador. É verdade. Não dá muito crédito àquilo que está escutando. Queria eu ter escutado o que o meu pai falou. Não está me entendendo? Aí quando chega uma certa idade, ele vai falar assim, papai, se eu tivesse... Mas é essa mente, é quando se chega eu tivesse a maturidade. Esse pensamento, puxa, eu estaria... Pois é. Mas não é assim, mas louvado seja Deus que a gente vai, né? A vida não acaba. Não. A vida ela é para ser vivida aos 100 anos, aos 90 anos, né? Como nós vimos muitas vezes aí na reportagem e histórias,
de pessoas que se formaram com 80, com 60 anos de idade, entendeu? Realizaram o sonho. Eu costumo dizer que realizar sonho é muito difícil, porque você idealiza sonhos, né? Que isso já está falando sonho, né? Então você concretizar aquele sonho é muito difícil, exige muito esforço, muita dedicação, existe muito empenho, independente ainda de quando você já tem uma certa idade, né? Você já tem uma certa dificuldade. A vitalidade não é mais a mesma, Não é né? mais a mesma, Além nem a do tempo, capacidade. né? Você é são atrelado maiores. a várias coisas e quando tem a idade correta de fazer, você tem só aquilo para se dedicar. É. Então, você tem que tirar nota melhor. Agora, quando você trabalha, quando você tem várias tarefas e você ainda tirar uma nota boa, é muito bom. Por isso que muitos né? não realizam sonhos. Que para no meio do caminho. Entendeu? Por conta disso. Acha que a situação, a dificuldade, né, não vai dar condições a ela ou possibilidade a ela. A dificuldade parece que é maior que as suas forças. Maior do que as forças. Por isso que Deus vai animar Josué. Quando ele está diante do povo e tem que levar o povo à terra prometida. E a Bíblia diz que Josué fica desanimado. E Deus então anima Josué. Se esforça e tenha bom ânimo. Então a base, né, para você educar uma família, educar uns filhos, muitas vezes não é o conhecimento. É você se esforçar e ter bom ânimo, como o Pérez falou aqui. Muitas vezes o exemplo, entendeu? O exemplo vale muito mais do que palavra. É verdade. O que Entendeu? essa pessoa, essa criança está vendo dentro de casa, né? O exemplo vale muito mais do que palavras, né? O exemplo do pai, da mãe que se esforça, né? que trabalha, que chega, aquela coisa toda, e aí fica assim, né? E, poxa, vou trabalhar, vou lutar para poder ajudar, para poder compartilhar desse momento também. Então isso é muito importante dentro do lar. E educar dá trabalho, né? Dá. Hoje Deve ser muito difícil. Hoje a tecnologia, ela facilita para algumas coisas, mas tem prejudicado muito na limitação, naquilo que é por limite, né? A criança, todo mundo trabalha, aquela correria toda, toma o celular para ficar quieto. E a gente precisa ter um tempo De qualidade com os nossos filhos. E hoje Nós precisamos ter isso. esse tempo, porque o filho ele faz um desenho. Aquele desenho, ele reflete algo naquele desenho. Ele está expressando um sentimento. Isso através do não é desenho dele. aleatório, é algo que ele sentiu para pôr no papel. E muitas das vezes o filho vem com o desenho e os pais, né, estão atarefados e tudo mais. Tá bonitinho. Não, senta. Que isso, meu filho? O que você quer dizer com isso? Quem é esse? Quem é aquilo? Você vai ver que ele tem uma história dentro daquele desenho. Verdade, isso é verdade. Então é algo assim que a gente precisa parar para sentar, para ouvir os nossos filhos. Ontem eu estava com a minha netinha cantando umas musiquinhas e ela ficou quietinha, prestando atenção, olhando para minha boca. E eu falei, gente, como meus filhos dormiam, eu cantando histórias da palavra e louvor, música, né? O Pet estava na minha barriga, o Márcio botava um radinho com louvor. Então, assim... Caguetou a minha idade. Gente... Entregou legal. É algo que a gente precisa, porque as crianças é o adulto do amanhã. Então, ensina o teu filho no caminho, ensina o teu filho o temor, ensina o teu filho os princípios de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Honra teu pai e tua mãe. São os princípios que o Senhor deixou como ensinamento, como base, como estrutura familiar. É algo forte. Independente de qualquer religião, a estrutura familiar, ela vem em Cristo Jesus, que é a palavra que é viva, é a palavra que ela mexe contigo, é a palavra que te transforma, é a palavra que te liberta, é uma palavra que ela vem dentro de você e ela te constrange, porque ela bate de frente. Verdade. Né? Não adianta você querer fazer cara feia, não adianta você querer bater o pé. Ela é uma palavra viva. Ela transforma dentro de você. E mesmo que você não queira, mesmo que você pense que não dá importância, como o Peterson falou aqui, fica uma lacuna vazia que ela só é preenchida pelo Espírito Santo de Deus. Você pode querer preencher ela com qualquer coisa, com cinema, com passeio, com comida, com lazer,
Não tem. Esse lugar é o lugar do Espírito Santo de Deus. É o lugar da palavra de Deus que te dá vida, que te renova, que te restaura, que te fortalece para o dia da tempestade, para o dia mau, para o dia difícil. Tem o dia difícil. Mas quando você tem uma base da família estruturada na palavra, como diz, né? A gente até balança, mas não cai como a palmeira. Enverga, mas a raiz dela está enfincada numa terra produtiva. Aleluia! Oh, glória! Deixa eu te cortar rapidinho. A gente já está com 45 minutos de live. Você que está acompanhando a gente, curte aí o nosso vídeo, compartilha com seus amigos, que isso ajuda a gente a alcançar mais pessoas, tá? Né? E isso faz com que o projeto ele venha a crescer e a gente consegue levar uma palavra para mais pessoas e também ajudar a gente também a nos preparar, porque a gente também estuda para poder conversar aqui e trazer um papo de qualidade, um papo leve, saudável. Esclarecedor, né? E você que está nos acompanhando aqui também, o chat está ao vivo, o chat está aberto, vocês podem entrar, fazer perguntas difíceis que a gente vai tentar responder. Não, fácil não tem graça, tem que ser difícil. Fazer trabalhar sexta-feira. Responde na sexta que vem. A gente prepara, não tem problema. A gente grava um vídeo durante a semana e por aí vai. Você que está nos acompanhando, entra lá no nosso Instagram, no remanescente.church. Lá a gente vai fazer um presente, vai fazer um concurso de sorte. Não pode falar sorteio, é um concurso de sorte daqui a pouco. E lá tem as regrinhas. É só você marcar 2 pessoas e que essas 2 pessoas marcam mais 2 pessoas, que depois... É tipo Rinodê. Pirâmide, né? E assim a gente vai levando e vai levando essa palavra para mais pessoas. Antes da gente voltar, eu posso fazer a leitura de alguns comentários? Sim, é verdade. Eu não sei se vocês repararam, a gente melhorou aqui a nossa formatação, a gente deixou a câmera um pouquinho mais afastada e deu uma amplitude maior pra gente, né? Quem tá acompanhando tá percebendo isso. Verdade. Teve um cidadão aqui que ele entrou no meu WhatsApp, que ele falou assim pra mim, ó, eu gostava da formatação anterior, que vocês estavam mais pertinho, eu me sentia sentado à mesa com vocês. Tá vendo? É o Werner. Werner, um grande abraço pra ti, Werner. Eu quero muito que o Werner venha aqui. O Werner é um amigo que a empresa que eu trabalho me deu. E ele é um cara muito abençoado, ele é um cara abençoador. Ele é um cara que tem uma história de vida muito bonita. E engraçado que antes de conhecê-lo pessoalmente, eu descobri que a gente tem amigos em comum de outra empresa que a gente trabalhou, né? A gente trabalhou na mesma empresa em períodos diferentes e a gente conheceu pessoas, temos amigos em comum. Esse mundo é muito pequeno, né? Ah, demais. E ele tá participando aqui, ele tá participando no chat, ele tá mandando mensagem no meu WhatsApp, daqui a pouco ele me liga. Só Vitória, Pode ligar. Já deu a dica. Seja bem-vindo, querida. Werner, manda um áudio no meu WhatsApp aqui, que curtinho aqui que eu ponho aqui pra ti, pra gente ouvir. Ao vivo, Ó, o Ivo falou que o áudio tá longe. O Ivo, dá 2 passos à frente da televisão que vai ficar pertinho. Brincadeira, eu já acertei o áudio. Eu descobri que é o canal 3 da mesa, que é o microfone do Pets, ele tava com mau contato, deu uma melhorada, não tem mais o ruído, o microfone dele tá aberto. Durante a semana eu vou investigar aqui o que pode ser para a gente poder melhorar. Obrigado pelo feedback de vocês em relação ao áudio. A irmã Débora está dando a paz do Senhor. O Werner também deu a paz do Senhor. O Werner também comentou aqui, em casa somos todos juntos em tudo. Muito bom ter a família muito bacana. Isso é porque bacana. é o que faz a família prosperar, as pessoas prosperar, é a unidade, né? Uma família dividida, ela não prospera, né? É verdade. Tem mesmo sonho. Ela prospera junto, cresce junto e todos com certeza compartilham junto dos bens, dos presentes, das conquistas isso que aí. Lutaram, né? Isso é muito lindo, isso é muito bonito, lindo, é muito né? bonito. Porque isso já isso se chama família. E o interessante é que a gente tem exemplos lá na igreja de famílias que foram por causa de crianças. A gente pode dar esse... Algo interessante, posso rapidinho aqui? Claro, uma passagem... meu presidente, meu pastor. Poxa, eu estou longe disso. Jesus estava ministrando ali, e as crianças correndo, porque criança é criança, né? Correndo em volta dos discípulos. O senhor falou muito bem, criança é criança. A gente esquece ela disso, em qualquer lugar, né? Ela é criança, né? Então ela quer correr, ela quer botar para fora a energia, ela tá... Para o ser humano, para o adulto é bagunça, mas para ela é brincadeira, é diversão, né? E ela está ali junto com Jesus ali, Jesus está ensinando e ali a palavra, eu vou conjecturar, e as pessoas vão falar pedindo para que as crianças ficarem quietas e tudo mais.
né? E um grande evangelista, mundialmente conhecido, ele pega essa passagem e ele vai dizer o seguinte: enquanto os pais pegam os filhos e dizem, cresce, seja homem, toma atitude, para com isso. Jesus pega uma criança, olha para o pai e diz, seja como uma criança. Então você vai ver que o ensinamento é diferente, né? Enquanto os pais olham para o filho, cresce, isso é normal, né? Principalmente no tempo passado, cresce, seja homem, para com isso, rapaz, toma atitude, e isso tudo. Jesus vai pegar uma criança, vai olhar para os pais e falar assim, ó, seja como eles. Seja como eles. Rapaz, que interessante, né? O professor falou isso, eu lembrei. Meu pai falava, teu homem é um saco de pipoca. Ih, já... Meu pai sempre falava isso. Teu homem é um saco de pipoca. É um saco de pipoca, pai. Pipoca doce. Deixa eu continuar aqui com os comentários. Vocês são terríveis. A Vanessa, ela tá comentando. Essa é nova, essa eu não conhecia, não. Lembra não, pastor? Não, meu pai não. falava muito. Seu homem é um saco de pipoca. O Petson lembrava Eu disso. lembro. Meu pai falava muito. Esse e vários bordões que... E meu pai antigamente... a Vanessa Moreira, ela disse, eu quero uma camisa. Você quer uma camisa? Entra lá no Instagram da igreja, marca quantas pessoas, o máximo de pessoas que você Vai puder. ser sorteado, vai ser presenteado. Vai ser presenteado hoje. Daqui a pouquinho a gente já tá com quase 1 hora de live, 52 minutos. Mais 20 minutinhos a gente Boa. tá. O Janilson tá falando, essa geração de hoje é muito difícil. Você tem 2 em casa, hein, meu filho? Deus te abençoe, te dê muita sabedoria. Muita sabedoria. Tem 2 meninas dentro de casa. 3, né? Que tem a Duane, óbvio. Luana Guimarães, ela tá comentando que eu sou muito feliz por, mesmo sendo de outra congregação, poder estar com vocês toda terça-feira. Gratidão pela vida de todo o ministério. Poxa, Deus legal, te abençoe, Deus te Luana. abençoe. Legal. O Werner Martins, aquele novamente comentando, estou recebendo uma enxurrada de conhecimento, papo muito abençoado. Valeu, Werner. É Werner? É Werner. Werner. É o Werner Martins. O Werner mandou um áudio aqui de 24 segundos. Daqui a pouco eu coloco aqui para a gente poder ouvir. Entra lá no nosso Instagram. Eita! Instagram. Aí. Comenta lá. Eu tô sentindo falta do Eduardo hoje. Ele não tá aí, não? Não fez nenhum elogio pro pastor, ele não tá assistindo. Deve estar verdade. ocupado. Hoje... O arrego não caiu ainda, o arrego. Fez o Pix não, pastor? Eu ia passar lá hoje, não passei. Né? Só vitória. O Werner apagou o áudio. Na hora que eu ia dar o play, que ele tá gravando. Daqui a pouco ele grava outro. Mas vamos voltar ao assunto. Vai, você quer... Eu acho interessante, eu acho, assim, a juventude de hoje... Eu não sou pai, como eu falei aqui, né? Então eu não posso falar como pai, eu posso falar como filho. Você é pai de pet, né? Tem pô, como é que é o nome? Dani. Dani, eu amo a Dani. Mas demais. breve, quem sabe, vai ser presenteado para vir com o menininho, com os olhinhos verdes. Eu sei que a senhora quer ser avó, mas... De novo, né? Mas... Não sei. Tá na mão do Vamos Senhor. lá, deixa Deus falar. Vamos lá. Esperei. O que acontece? O que eu vejo muito dos jovens, ainda mais, tipo assim, eu convivo diariamente na empresa com algumas pessoas que são jovens, é que todos são muito cheios de razão. Tudo é como eu fui também um dia, né? Com as minhas razões, as minhas ideias, aquilo que eu amar a conversação. Às vezes a gente que é jovem dá mais valor a um amigo, né? Amigo que a gente acha que é amigo, na verdade, né? Do que aquilo que a gente tem em casa. Porque a gente, pelo menos na minha época, gerava tipo assim, pô, meus pais são chatos pra caramba, só reclamam, irmão, na moral. Não dá não. Ela reclamou mesmo. Aí tu chegava pro colega, pô, meu pai também, pô, não entende a gente, lá. Aí começa uma conversação. Aí você começa a dar mais valor àquilo que você ouve na rua Porque ele do te que você ouve em entende. casa. Por quê? Não porque o seu pai foi negligente, não porque o seu pai não te ama, não por esses motivos. Mas porque chega aquela fase que começa a ir pra escola sozinho, a sair sozinho, o pai leva e busca depois, mas tu fica lá sozinho. Então você cria uma falsa autonomia sobre... uma falsa autonomia. Sim, faz sentido. Né? E você começa a ter suas próprias razões, vamos dizer assim. Né? E tudo aquilo que nos confronta, né? Toda correção, ela causa, igual Provérbios 12, né? Ela causa, tipo, no princípio, uma insatisfação. Sim. Ninguém gosta de ser confrontado. Ninguém gosta de ser confrontado, isso é verdade. É igual você dar uma liberdade e depois querer tirar a liberdade. Verdade. Vai causar um ambiente... Vai causar um conflito. Verdade, né? Então, tipo assim, o que eu vejo hoje é que os jovens são muito cheios de informações,
né? Porque todo mundo orienta o jovem hoje em dia. Isso, desculpa te cortar, me perdoe. Isso é um assunto muito sério que eu vou até compartilhar aqui daqui a pouco em relação a compartilhar informações com o jovem. Né? A gente está vivendo num mundo, a gente falou sobre comunicação, a gente precisa tomar muito cuidado com a comunicação. Então, assim, antigamente, hoje em dia o jornal impresso ele não é tão veiculado como era antigamente. Verdade. Hoje ele é tudo muito digital. As assinaturas são digitais. Você não vê mais entregador. Nossa, eu tô terrível hoje. Passo para você, hoje eu tô de boa. Entregando o jornal. Tá cansado. Tudo cansado. Aí, antigamente, um exemplo, eu saía, sempre trabalhei centro da cidade, acordava cedo, você ficava sentado parado ali no ponto esperando. Você via o motoqueiro passando aqui, geralmente do Globo, né? O pessoal entregando. Hoje em dia você não vê mais isso. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com manchete e notícia. A gente precisa tomar muito cuidado com a manchete e com a notícia. A manchete, ela te chama a atenção. Ela foi criada para aquilo, para impactar. Para impactar. E a notícia? O que aquilo ali tem a ver com uma coisa com a outra? Então, assim, às vezes a manchete, ela tem um impacto muito grande. Você forma uma opinião a partir da manchete, mas você não lê a notícia. O conteúdo. Verdade. Entendeu? Uma certa vez eu fiz uma brincadeira que eu falei que um casal, o marido fez a esposa chorar. Eu falei, fulano, o marido fez a esposa chorar. E o pessoal falou, que caramba, fulano brigou com fulano, o marido brigou com a esposa, não sei o que aconteceu, Magno? Eles brigaram, eu falei, não, o marido botou a esposa para cortar a cebola. E o pessoal tava falando que eles já haviam discutido. E em momento algum eu falei que houve uma discussão, eu falei que o marido fez a esposa chorar. E essa história correu, né? E eu tive que intervir para poder cortar, porque estava virando Então, assim, hoje em dia a gente precisa criar muito cuidado em relação a essa relação manchete e notícia. Tem um artigo, até compartilhei hoje no meu LinkedIn, né? Mal de dumping. Eu vou ler aqui, eu tenho ele anotado aqui, eu vou compartilhar daqui a pouco. Conclui que eu vou procurar aqui para eu poder fazer uma breve leitura em relação à questão de conhecimento. Porque, assim, o adolescente por si só, o jovem por si só, sempre se achou dono da razão. Né? Sempre foi. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com um aprofundamento de um assunto. Né? Porque se você for parar para pensar lá atrás, vou falar um pouquinho de filosofia, né? Tipo Platão, Sócrates, né? Porque a frase ela se notou por Platão, mas ela é de Sócrates, né? Eu só sei que nada sei. Né? Porque quanto mais você se aprofunda sobre um determinado assunto, você percebe que você, na verdade, não sabe nada. E aí você quer buscar mais conhecimento. Exatamente. E muitas vezes a gente fica preso a uma manchete. Verdade. Né? Então, assim, a manchete, muitas das vezes, infelizmente, ela não leva uma real impressão do que a notícia realmente é. Né? Então, assim, é uma relação que a gente precisa tomar muito cuidado. Ainda mais hoje em dia, onde a comunicação, a informação, ela é veiculada de uma forma muito rápida. Muito rápida, né? Então, assim, onde surgem as famosas fake news. Tem né? até um meme, vou contar esse meme agora e depois eu vou voltar pro... O meme que tava no Instagram falou assim, inacreditável que o William Bonner falou. Aí o vídeo, um outro tempão falando, não sei o que. Aí no final ele falou assim, boa noite. Então, tipo assim, aquela ideia inicial ali, fala, cara, no que esse cara falou? Né? E aí chamou atenção, no final é uma besteira. Mas é igual o caso que você falou, a manchete e a notícia. A manchete ela vai jogar algo que é superficial, talvez, não que seja mentiroso, mas é uma falta da verdade, chega a ser mentira, talvez. Mas, enfim. Uma verdade. Não, é algo que vai apontar ou vai abrir um leque na mente de quem... Ela dá uma ideia, mas não conclui. Ela vai abrir um leque na mente da pessoa que vai ler ou vai ouvir. E ela vai, a mente aparecer algo que vai... Aí concluindo... Trabalhar dentro daquilo que ela ouviu. Concluindo o pensamento, eu fico pensando assim, eu não sou pai, mas não falo, mas sou filho, já sou adulto, lógico. Que o que eu consigo observar das pessoas que eu tenho um pouco de convivência, né, que ainda moram com os pais e tudo mais e tal, é que o que falta, o que eles sentem falta, o questionamento sempre meu pai não conversa comigo sobre... Meus pais, no caso, né? A gente fala pai assim porque os pais não conversam comigo sobre tal assunto.
Meu pai não entende, não ouve o que eu quero falar. Uhum. Meu pai não consegue me compreender. É sempre o filho indagando, colocando a culpa pro pai, né? Por outro lado, aí você vê a atitude. Ah, você conversa com seu pai. Ah, não. Ele não fala comigo. Né? Então, tipo assim, é aquela situação que o senhor falou. Tipo, às vezes os dois querem falar, mas ninguém toma... Ninguém dá o primeiro passo. Então, tipo assim, eu acredito que o pai de hoje em dia, né? O pai de hoje em dia, ele tem que ter uma sabedoria, cara, vinda realmente de Deus. Eu acho que ele tem que ter o discernimento, né? E a calma de ouvir, né? Porque você só consegue compreender aquilo que lhe é explicado. Sim. Né? Para você entender como funciona mesmo, tem que pegar manual, tem que pegar vídeo tutorial, tudo mais. Algum meio te informou como é feito e você pôde aplicar as coisas. Então eu acredito que o pai, antes de querer impor ou tipo orientar de uma forma mais ríspida, ou então dizer que o filho, pô, esse garoto não me entende, pô, esse garoto é complicado, tudo mais, tal. Cara, realmente, o filho pode ser uma pessoa complicada, realmente, eu não tô falando que não possa ser. Mas eu acredito que uma boa conversa, aquela conversa franca, né, resolve muitos problemas. Eu desculpa te cortar, mas assim, eu acredito, né, que um dos maiores problemas em relação a essa questão de abertura, digamos assim, entre pai e filho, né, pai e filho, né, homem e mulher, né, filha, filho, pai, mãe, enfim, é o receio do julgamento. Pô, é exatamente isso aí. Exatamente. Então, assim, um exemplo. Tem assuntos que eu converso com a pastora, né? A senhora é minha pastora, minha madrinha, né? A gente é primo, então a gente tem uma relação muito próxima, que eu não converso com a minha mãe, por exemplo. Então, assim, por diversos aspectos. A senhora apresenta uma maturidade espiritual um pouco, né, acima, porque o teu conhecimento empírico é um pouco maior. Então, naturalmente, você vai ter um pouco mais de experiência para me passar. Mas tem coisas que eu converso com ela que eu não converso contigo, porque são coisas mais próximas. Então, assim, o que a gente precisa entender é que, infelizmente, nem sempre nossos pais terão a sabedoria e a maturidade para poder nos dar uma resposta sem julgamento. Exatamente. Então, assim, nesse caso, a gente também não pode descartar um auxílio profissional. Sim. Né? Sim. Então, assim, um exemplo. Você quer ser uma pessoa abençoada? Ande com pessoas abençoadas. Você quer ser inteligente? Ande com pessoas inteligentes. Nós somos produtos do meio em que vivemos. Exatamente. Então, a partir do momento que você escolhe melhor o local onde você convive, as pessoas com que você convive, naturalmente vai surgir nesse meio alguém que Deus vai te indicar e vai falar: abre o seu coração para aquela pessoa ali, porque ela não vai te julgar, ela vai te ouvir, vai te aconselhar e não vai te julgar. E de repente esse aconselhamento, o ensinamento com essa pessoa que está do lado de fora, ela vai te dar uma seta ou um caminho para você atingir o coração do seu pai ou da sua mãe. Verdade. Ou às vezes também no momento que você fala, que você consegue pôr para fora, você mesmo tem o entendimento. Exatamente. Esclarece muita coisa para você mesmo quando você consegue falar. Uma coisa é você pensar e ter tudo na sua mente. Outra coisa é quando você coloca para fora. Quando você fala, quando você relata, muitas das vezes você mesmo vai avaliando aquilo que você está falando. É verdade. Né? Verdade. E aí você ouve. Então você ouve diferente, porque saiu o som, não somente ficou no pensamento. É verdade. Hoje eu estava conversando com uma amiga que eu tenho uma liberdade muito grande e ela diz que eu sou o egoísta favorito dela, né? Ela chama de egoísta assim, com uma facilidade incrível. E eu estava falando que eu precisava tomar uma decisão muito importante na minha vida, né? E ela me perguntou: cara, você está preparado para tomar essa decisão? Eu falei: preparado, eu acho que a gente nunca está preparado. A gente está disposto a passar pela consequência da decisão ser tomada. Porque quando a gente está disposto, a gente sabe que vai haver uma consequência. Que de repente naquele primeiro momento vai ser ruim, vai doer, mas que ela vai trazer um baita ensinamento lá na frente, né? Então, assim,
às vezes a gente de fato não está preparado para assumir determinada A responsabilidade. gente nunca tá, na verdade, né? A gente se prepara no decorrer da situação, a gente vai sendo preparado, Uhum. porque você vai aprendendo Exato. a lidar com as situações. É verdade, é né? verdade. Então, assim, eu ia falar outra coisa, acabou me fugindo assim da mente, mas assim, é muito essa questão também da gente estar realmente disposto, disponível, né? Porque preparado, nem sempre a gente vai estar preparado. Olha os discípulos de Jesus. Ele não chamou ninguém preparado. Exatamente. Agora, no trajeto que você está passando pela situação, é que você vai aprendendo. Uhum. Na direção do Espírito Santo. Aí depois que passa, tu fala assim, caramba, como é que eu consegui? A gente Como é que eu fica até, passei? caramba. Aí Eu passei por você viu isso. que não era tão difícil. É igual quando o pastor falou de sonho. O senhor não falou de sonho mais cedo? Falei. O senhor para pensar a sua vida 10 anos para trás. Quantos sonhos o senhor realizou dentro desses 10 anos? Que quando o senhor fosse pensar de 20 anos atrás, você falou, pô, daqui a 10 anos eu quero fazer a tua coisa. Pô, vai ser difícil. Se você for pensar hoje, 10 anos para trás, olha quantas coisas o senhor não realizou. Uma coisa interessante, Magno, é que eu comecei a sonhar depois de velho. É mesmo? Eu nunca sonhei novo. Se você me perguntar uma coisa da minha juventude, do meu tempo, se eu lembrar de 2 ou 3, é muito pouco. É mesmo? Não lembro de nada. Não lembro de nada. Não tenho lembranças assim, de nada assim. Então Interessante, né? é algo, não sei, é algo estranho que eu mesmo não consigo compreender isso. Não consigo entender isso. Então a minha lembrança de sonho, não tive muito não. Entendi. Talvez você pegar algumas pessoas antigas, né, que não tiveram uma vida tão fácil, você falar isso, falar assim, não existia sonho. Não existia sonho, existia vida, mas sonho acho que pelo menos na minha parte não existia. Bom, se pessoas de vida mais fácil... Assim, de vida sem dificuldade, né? Tipo, nós vivíamos, pelo menos as pessoas que eram mais pobres, que passavam por dificuldade e tudo mais. Hoje nós somos ricos. Hoje o jovem é rico, os adolescentes, a maioria é rico. Tem uma facilidade muito grande. Mas no tempo, vamos dizer, 40 anos atrás, não tinha essa facilidade, não tinha essa riqueza toda, não existia isso. Mas deve ser chato ser rico, né? Porque você quer um negócio, você vai lá Não, e eu tô falando de riqueza no sentido de você ter alguma coisa. Eu queria estar chato, eu queria estar enjoado. Mas o legal é você ser pobre, que você vai lá passar um negócio em 12 vezes. Como é que você vai pagar? Eu não sei. Mas naquela época não existia nem esse negócio de 12 vezes. Vou te falar, eu tive uma conversa dessa com Antigamente era troca, né? com o gerente lá troca da de empresa. coisas. Cheque. Com o gerente lá da empresa, eu falei assim, cara, vou te falar uma parada. Eu queria ter a experiência de poder sair assim. É porque, cara, a gente trabalha e tudo mais, existe cartão de crédito que facilita muito a nossa vida. Facilita bastante. Né? A gente tem acesso a muita coisa. Né? Você tem um emprego, você consegue com bastante coisa, abre mão de umas para ter outras, tudo mais e tal. Aí eu tava conversando assim, eu falei, cara, pô, eu queria poder, tipo, ter a tranquilidade de falar assim, cara, eu quero, sei lá, eu quero jantar naquele lugar lá. E ir sem me preocupar com o que eu vou ter que abrir mão no mês pra poder, entendeu? Tipo assim, eu falei assim, pô, fui andar de lancha um tempo atrás com os amigos lá. Aí eu falei assim, meu irmão, essa realidade aqui é muito diferente. Porque, tipo assim, abaixar essa lancha, 3 mil reais. É, cara. Pra dar um rolê um dia. Mas o marinheiro que tem que levar. Mas não sei o que. Quando tu vê, tu gastou uma fortuna. Tu gastou com um pai de família, às vezes, não consegue ter no mês pra poder sustentar a casa. Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, aí eu fiquei pensando, pô, deve ser bom. Lógico que tem tudo tem seu pró e contra, né? Sim, verdade. Aí por um acaso ele comentou com o diretor da empresa onde trabalha. Aí ele chegou lá e falou, cara, vou te falar, o que é maneiro da vida é você conquistar, correr atrás. Pô, uma vez eu tava num hotel tal lugar, lá em Angra, no hotel mais caro de Angra e tudo mais, pô, mas vou te falar, não tinha muita graça não. Por quê? Ele crê em Deus também e tal. Aí eu falei, eu não tô... Aí ele falou, porque o dinheiro não é tudo na vida. Né? Tem coisas que o dinheiro nunca vai comprar, o dinheiro não vai comprar a sua saúde, não vai comprar a sua felicidade, tudo mais e tal. Te proporciona momentos e tudo mais, mas eu falei com ele assim, eu falei, não, a gente até desviou um pouco do assunto, mas vou voltar. Eu falei, não é que eu acho que o dinheiro vai trazer minha felicidade,
Mas eu acho que todo mundo deveria ter direito de poder não se abrir mão de alguma coisa para ter outra. Sim. Né? Entendi. Mas enfim, vamos voltar ao assunto que... Eu tenho um sonho. Hoje eu tenho um sonho, algo que ultimamente tem amadurecido muito na minha cabeça, na minha ideia. Não de tirar um ano sabático, mas assim, ficar uns 3, 4 meses sem me preocupar com questão financeira. Eu tenho minhas responsabilidades, tenho meu filho, minha casa e tudo mais. Então assim, o meu desejo, eu gostaria de poder realizar um dia, ir para um lugar fora do país e ter uma vida, com todo respeito, por favor. Eu trabalho com tecnologia, né? Sou toda área de TI, mas ter um emprego assim comum. Um emprego simples. Informal. Para viver uma realidade em outro país, conhecer uma outra cultura, mas um emprego assim de meio período, tipo ficar 3, 4 meses nos Estados Unidos, está lá trabalhando numa papelaria, trabalhando num supermercado, numa oficina de carro, fazendo um negócio totalmente diferente. E entender um pouquinho. Eu tenho esse desejo de fazer um intercâmbio. Seria um intercâmbio, né? Geralmente o pessoal faz isso na casa dos 18, 20 anos, né? Geralmente você vê muito trabalho de intercâmbio para babysitter, né? Lá fora. Hoje em dia, não sei como é que é. Mas quando eu era mais jovem, antigamente era assim, né? No trabalho de babysitter, hotelaria também tinha muito disso. Não sei como é que é isso hoje. Isso é um desejo que ultimamente tem crescido no meu coração. Mas vamos voltar aqui. Vamos voltar para a família. Vamos. Falando em família, tem um depoimento aqui da Doraci da Silva que eu acho que é quase um desabafo, assim. Quem estiver do lado da irmã Doraci, dá um abraço nela. Ela escreveu assim: é paz do Senhor. Esse assunto é muito importante, porque os jovens e adolescentes são difíceis de lidar, pois eles querem ter a razão em tudo. Gente, dá um abraço na irmã Doraci. Mas é verdade, não tá errado não, cara. Não tá errado não, mas eu senti que isso aí foi um desabafo, não foi um desabafo? Ela tá com 3 netos adolescentes, é verdade, né? Matheus, o Davi. Davi não, Duda e Maria, aqui que faz cartinha pra você. Não, filha fazia. Esqueci o nome dela, Maria meu Deus. Eduarda. Não, Maria Eduarda. É a Dudinha. Do Robson, né? Do Robson. Eu não lembro o nome. Meu Deus do céu, eu esqueci o nome dela. A Vanessa vai ficar chateada. Vai ficar chateada. Ai, meu Deus. Enfim, agora eu esqueci, me deu branco. Tá, então são 3 adolescentes. É a idade, gente. Muita informação. Ela tá com 3 netos adolescentes, né? Cheio das suas razões, cheio das suas opiniões, das suas vontades. Então, quer dizer, é bem complicado, né, Doraci? É verdade. Teve 4 meninas, tudo ali, ó, rígido ali, ó, direitinho. Agora são as outra meninas geração. Outra geração. Vamos lá, pessoal. A gente tá com 1h e 15 minutos de live. Eu vou fazer aqui uma... Bela, lembrei. Isabela, exato. Lembrei, Bela. É engraçado, o Robson, na época que eu dava aula de luta, o Robson levava a Bela de pequenininha pro treino. É mesmo? Sério. Ela ficava lá assistindo a gente apanhar lá. Beto, eu achei uns desenhos que ela fez pra você. Foi verdade. 2 papelzinhos. Ela tava em uma aula, o Robson estava treinando, ela tava assistindo, ela fez 2 desenhozinhos pequenininhos assim. Aí eu guardei, eu tenho mania de guardar as coisas, cara. Aí eu guardei, tá lá em casa. Maneiro. Deixa tá no seu cofre. Antes da gente entrar nas considerações finais e fazer o nosso concurso lá dos presentes, vou botar o áudio do Werner aqui pra gente ouvir. Eu vou usar o teu microfone, que eu acho que o teu vai ser melhor. A paz do Senhor, amados remanescentes, tudo bem? Carlos, obrigado pelas palavras. Vocês são as pessoas diferenciadas que eu estou escutando ultimamente nesse chat ao vivo, nesse canal maravilhoso do YouTube. E também agradeço o convite para ir no canal visitar vocês. Tá? Espero conhecer todos vocês pessoalmente. Um abraço a todos. Um abraço, Werner. Obrigado. O Werner é um cara assim, é muito especial. Ele é um cara que tem um coração assim muito bom. É uma pessoa, é o tipo de pessoa que dá prazer de você ter como amigo. Assim, é um cara que eu estimo muito. E eu acho incrível a maneira como ele lida com a família, com a esposa, com a filha, como ele se preocupa, né? E eu brinco muito com o Werner porque ele tem no monitor do notebook dele um post-it escrito assim: calma, Werner. Ele é. Isso aí isso é exercitando o domínio próprio. Ele tem um post-it. Ele mesmo manda o recado pra ele. Isso. Ele fala: não, tem que olhar para aquilo ali e ver. Calma, Werner. É muito engraçado. Ele trabalha com um post-it no monitor escrito assim: calma, Werner. Te entreguei, Werner. Gente, a gente está chegando no final.
de mais uma live, de mais um programa. Esse é o 6º episódio que a gente está fazendo. É um trabalho que Deus colocou no nosso coração, que ele, além de trazer muita responsabilidade, ele tem trago muita alegria, muita bênção, porque não é fácil fazer o que a gente está fazendo. Verdade. Mas assim, a gente recebe isso de uma maneira diferente. A gente não recebe em bem material, a gente recebe em bem-estar, em convicção, em alegria. É literalmente é um prazer que a gente sente, porque a gente vê que é uma direção de Deus, né? Então, assim, a gente tem sido provado nas coisas que a gente tem falado, a gente tem sido testado nos temas. Então, assim, e diante de tanta dificuldade, a gente não está parando, a gente não está desistindo, a gente está só prosperando, né, pastor? Muita coisa boa aconteceu depois disso tudo. Com certeza, Mário, porque o propósito que temos desse programa e participando com os ouvintes, com as pessoas aí, é poder compartilhar um pouco daquilo que temos vivido, temos ali participado com a nossa casa, a nossa família, e entender que aprendemos também. Sim. Porque o objetivo nosso não é, como falando de família hoje, dizer como a pessoa tem que conduzir a sua família. Uhum. É dizer que a família, todas elas têm a sua dificuldade, têm a sua fragilidade. Todas as famílias não são perfeitas. Umas têm menos lutas, outras mais lutas. Tem menos atrito, outras mais atrito. Mas todas elas têm o seu ponto de equilíbrio ali. E entender que o executar, né, o agir dentro da casa, dentro da própria família, é as pessoas que ali estão. É a compreensão, é o entendimento, né? Uhum. É o teu domínio próprio, como tu falou aqui, em certas situações, né? E ponderar de uma maneira que exista um equilíbrio, né? Ninguém é perfeito, ninguém vai alcançar essa perfeição, porque o único perfeito é Deus, né? Ele é perfeito em tudo, e em tudo que faz. É verdade. Então, quando a gente coloca a nossa visão, a nossa fé nesse Deus, que é o nosso Pai Celestial, Jesus falou, ele não é meu, ele não é teu, é o nosso Pai Celestial. É o Pai de todos, né? É o Pai de todo aquele que crê, que é aquele que confia, aquele que conhece a sua palavra, independente do credo religioso da pessoa. Vamos ver o centurião, que nem do meio do povo de Deus era, e Jesus encontrou, surpreendeu com ele com a fé que ele tinha. Nós vamos ver a Raabe, a meretriz lá das muralhas de Jericó, que Deus pegou e colocou no meio do seu povo e fez ser dela uma heroína da fé. Então nós vamos ver várias situações onde Deus ele abraça as pessoas, traz as pessoas para perto dele, que de repente a sociedade despreza, que o olhar de alguém despreza. E Jesus abraça essas pessoas, ama essas pessoas, porque ele não faz acepção, assim como nós não fazemos acepção, assim como nós estamos aqui para ensinar ninguém a nada, apenas para passar uma experiência e falar assim, ó, eu tive essa experiência, né, e foi bom, mas pode ser que não seja bom para o Pets, não seja bom para você, para o Magno ou para outra pessoa, né, mas você tem que experimentar algo que vai conduzir você a uma vida plena, uma vida de paz, uma vida de tranquilidade. Porque a pior coisa que tem é uma família em guerra. É um lar em guerra. É o filho com guerra com o pai, é o pai com guerra com o filho, e filha com guerra com a mãe. E o que acontece? Ninguém prospera, ninguém é feliz. Né? Tem que encontrar um equilíbrio, reconhecer, entender, compreender, entendeu? Um ao outro, nos erros, nos acertos, porque nos acertos é fácil até compreender, até dar um abraço, mas nos erros também, né? Porque não errou porque quis, errou porque tentou acertar, eu vou entender dessa forma. Verdade. Então a gente consegue, né, levar, porque aqui, nós estamos aqui, mas nossas opiniões podem ser diferentes. Hoje, engraçado só falar isso, que o meu chefe ele fala que o que é remédio para um, né, pode ser veneno para o outro. Verdade. Né? E engraçado é que eu estava conversando com um amigo hoje mais cedo, né? Até comentei ainda há pouco, que no meu trabalho a gente aprende a ser um solucionador de problemas. E que às vezes a gente se depara com determinadas situações onde eu vou ter o mesmo problema acontecendo em dois lugares diferentes e eu não posso aplicar a mesma solução. Né? Eu vou ter que aplicar soluções diferentes.
para o mesmo O problema. meu também, né? Entendeu? Então, é verdade. Então, assim, é interessante. Antes da gente... Exatamente. Pastor, suas considerações finais, por gentileza. 2 minutos. Boa. 2 minutos. 2 minutinhos, 2 minutinhos. Já tá rolando. Tá rolando quanto já aí? Já passou perdeu 10 4 segundos. Não, volta os 4 segundos. Tá certo. Então, que Deus possa abençoar, né, a todos que acompanharam nesta noite, que vão estar ouvindo mais tarde. Que as vossas famílias sejam abençoadas, rica e poderosamente. Amém, glória a Né? Deus. Vamos tentar viver e conviver de uma maneira mais harmônica, mais sadia e tentando compreender um ao outro através da palavra do Senhor. Né? O melhor ensinamento é a palavra de Deus. A verdade da palavra que vai, né, transformar. E buscando sempre o domínio próprio, né? Quando a pessoa tem o domínio próprio, ela consegue viver melhor, bem, em qualquer situação, em qualquer lugar. Porque ela consegue se controlar. E como você pode querer controlar alguém se você não tem o controle de si próprio? Né? Quando você não consegue dominar a si mesmo, como você vai poder dominar o filho, ou assim, dominar no sentido de educar, né? No sentido de ensinar o caminho, né? Se eu não sigo um caminho reto, como é que eu posso ensinar o caminho reto? Se eu não vivo uma vida de obediência, como eu posso querer ensinar a obediência? Então, tudo está atrelado. Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar nessa tarefa árdua aí, que não é nada fácil, né? Não. Só tem 40 segundos, pastor. Pode passar, pode passar se quiser. Não, aí agora já não precisa era. completar, já não. Vou passar. Eu vou usar os 40 segundos da próxima. Pastor. Amém. Bom, o que eu quero enfatizar aqui é que, como foi, né, a educação cristã na família, invista na sua família, nos seus filhos, porque a criança, ela cresce, o filho cresce, mas a palavra, ela vai ficar ali dentro, sendo germinada. Então, tudo que você planta, irá colher. Plante bons frutos. Verdade. Plante a palavra que é viva e eficaz. Tenha um tempo com o seu filho, com a sua família de qualidade. Senta, coma, passeia, converse, né? Medite na palavra juntos. E ensinar o seu filho no caminho é você praticar. Porque as crianças são o espelho dos pais, como nós somos o espelho de Cristo. Que a paz do Senhor Jesus reine sobre a vida de cada um. Uma noite abençoada em nome de Jesus. Isso aí. Amém. Primo. Bom, filhos. Não sou pai, né? Filhos. Por mais complicado que possa ser, né? A gente, quando vai tomar uma atitude, a gente tem uma ideia do que seria uma reação, né? A gente sempre tem uma ideia de por exemplo, nós tomamos uma atitude, a gente espera que a outra pessoa tenha uma empatia. A gente sempre imagina o que seria a resposta ideal a ser recebida. E normalmente a gente se frustra, porque as pessoas são diferentes, têm temperamentos diferentes, têm opiniões diferentes, pensamentos diferentes e tudo mais. Então, assim, o que eu posso dizer, assim, é que se você está assistindo essa live, assistindo esse programa, né, manda uma mensagem pro seu pai, manda uma mensagem pra sua mãe, mesmo que você já seja pai, mesmo que você já seja mãe, você ainda é filho. Você não foi gerado de chocadeira, você nasceu de alguém. Então você é filho, pô, não é? E aquela história da cegonha é mentira. A cegonha é mentira, gente, é mentira. Por mais que eu goste do filme da cegonha, É bom, né? eu gosto. Mas é mentira. Então, tipo assim, vocês filhos, cara, a comunicação hoje ela é fácil, só não se comunica quem não quer se comunicar. É verdade. A realidade é essa, né? Você pode se comunicar desde uma carta até uma mensagem instantânea que é o WhatsApp. Um direct no Instagram, uma mensagem no Facebook, um e-mail, cara, um SMS, uma ligação. Não faltam, né? Meios não faltam, né? Talvez falte coragem ou vontade. Mas eu acredito o seguinte, o nosso lar, ele tem que ser o nosso porto seguro e não a zona de guerra. Né? E muitas vezes os lares hoje eles se tornam lugares de guerra por conflitos de opiniões entre pais e filhos. E às vezes o porto seguro, que não é seguro, né? É o que parece seguro, é uma companhia que não vai estar com você na hora que você realmente precisar. Né? Então que
Que a gente possa quebrar o nosso orgulho, sabe? Que a gente possa ter um entendimento. Liga pro seu pai, liga pro seu irmão, liga para aquele familiar seu que você tem algum tipo de atrito. Mesmo que isso seja muito difícil. Olha, a gente está falando aqui sobre conceitos e tudo mais. E os conceitos, as palavras são sempre mais fáceis de serem ditas. Os conselhos são sempre fáceis de serem ditos, né? Mas as atitudes são complicadas. É verdade. Né? Então eu entendo que talvez a pessoa esteja ouvindo agora e esteja pensando assim, pô, é fácil falar daí porque você não sabe o que aconteceu. Entendeu? Mas eu entendo que o entendimento que eu tenho é o seguinte, que quem entende primeiro tem a obrigação, eu sempre falo isso toda hora, isso tá até chato já. Não, cara, quem tem um conhecimento tem a obrigação de tomar o primeiro passo, entendeu? Então, pô, manda uma mensagem pro seu tio, pro seu irmão, pra sua tia, pra aquela pessoa que você teve algum tipo de problema. Cara, não precisa mandar um textão, você fala assim, pô, olha só, nós somos família, temos o mesmo sangue, quando eu precisar eu quero contar com você, eu quero que quando você precisar você conte comigo. Pai, poxa, me perdoa, eu te amo. Pai, você me machucou, você me feriu por conta... Exponha, sabe? Porque muitas das vezes o que acontece é a falta da comunicação, né? A falta de comunicação, ela destrói uma família, destrói uma empresa, destrói qualquer tipo de coisa. Verdade. Né? A falta de informação ou informação errada, ou o conceito errado que você tem, sabe? Nós temos muito essa mania de criar conceitos sobre o que a pessoa fala, e às vezes nem é aquilo que a pessoa realmente quis dizer. E em vez da gente chegar até a pessoa e falar, pô, cara, é realmente isso que você acha? Não, a gente cria vários conceitos, nossa mente só vai piorando, vai agravando, potencializando pro ruim. Potencializa, quando você vê, você não consegue nem mais olhar pra pessoa, aquela pessoa que, ó, tempo atrás, né, você tinha um carinho, tinha um amor, tinha um afeto. Então, cara, o que eu posso dizer é isso. Entre em contato com aquela pessoa, cara, por mais difícil que seja, não precisa entrar agora, pensa... Ora, se você está assistindo esse programa aqui, pô, eu creio que o Espírito Santo vai te gerar um momento oportuno, sabe? Fala com Deus. Tenha fé, cara, porque a nossa base é a nossa família, sabe? É verdade. E a família, pô, muitas das vezes não é pai e mãe, mas é avó, mas é aquela pessoa que você te criou, que você conviveu, que teve aquele laço, né, tudo mais. E o que nos destrói, cara, é a falta de amparo. Às vezes você não precisa de nada, precisa de um abraço. Um abraço é o suficiente para aliviar a sua dor. É verdade. Entendeu? E o abraço é a função de quem? É da família. Independente se é pai, primo, se é irmão, se é filho. Então dê o primeiro passo, sabe? Faça a diferença, né? Faça a diferença, mesmo que a resposta que você venha a ter não seja a resposta que você acharia que teria. Porque a gente espera sempre, fiz uma ação boa. Recebi rejeição, recebi uma palavra torta, uma ofensa. Não tem problema, só tenta deixar claro para a pessoa que você a ama, que ela é importante. E é isso, cara. É verdade. Você tava falando, eu tava lembrando aquele louvor Última Chance. Talvez você não tenha mais. Uma chance igual a essa, talvez você não tenha mais. Eu nunca passei por isso, mas eu acho que deve ser horrível você guardar um rancor de uma pessoa e não ter oportunidade de resolver a situação. É engraçado, desculpa cortar, era pra gente estar terminando, porque assim, é igual aquela cena muito famosa que geralmente as pessoas que são rancorosas em vida se arrependem de tudo e pedem perdão no leito de morte. A gente vê muita história de pessoas que quando estão mal, né, infelizmente, questão de saúde, chama fulano que eu quero falar com fulano. Mas sabe o que eu acho que é? Precisa esperar assim, mas sabe o que eu acho que é? Eu acho que quando a consciência, quando ela tem entendimento o que é a vida de verdade. Porque a gente toma muitas atitudes às vezes sem pensar no amanhã, porque sabe que ela vai acordar amanhã, tem saúde, tudo tá ocorrendo bem. Mas quando eu nunca passei por isso, nem quero passar, porque isso é muito forte. Mas eu acredito, não que seja uma verdade, mas eu acredito que quando a pessoa está no leito de morte, ela entende que a vida é realmente um sopro. E que perdeu, e que não tem necessidade de tanta guerra. Que as coisas podem ser mais simples. Que a vida poderia ser muito melhor. Nossa, isso é forte, entendeu? Demais, a oportunidade que tem, vou trazer aqui rapidinho, já que daqui a pouquinho vai. Daqui a pouco 40 segundos, marca aí. Não, peço só por 12 minutos já. Não, eu não parei porque não tinha cruzando o pé. Quando Isaías vai ao rei Ezequias e diz, arruma a casa
que tu vai morrer e não vai viver. Então tem que haver uma arrumação, tem que haver uma preparação. Não pode... Né? De qualquer jeito. Não, tem que arrumar a situação. Tá fora do padrão. Deus é tão lindo que dá essa oportunidade. Dá, né? Entendeu? Tem que ajeitar, tem que falar, tem que... E a gente viu isso acontecer na família, né? Tem que conversar. Várias Tu vezes, tá me né? entendendo? Então, quer dizer, há essa necessidade, né? Há uma necessidade de você partir, né? Como se diz, ou deixar esse mundo com... De qualquer jeito. Nossa, é sério E isso. às vezes uma palavrazinha simples resolve tudo. Ou eu te amo, ou me desculpe. Fez a parte. Falam eu te amo todo dia, pô. Seja chato. Um detalhe, eu tenho duas coisas para falar antes da gente encerrar. A primeira é que eu cometi um erro muito grande. Eu falei que a frase que o Werner tem lá é calma, Werner. Não é calma, Werner, é relaxa, Werner. Ele me mandou uma foto aqui. É relaxa, Werner. Tá dizendo que você é nervoso. E a gente foi, tá vendo aí a informação, manchete com a... Pois é. E o outro recado era justamente isso. Eu acabei não falando o nome do efeito. O nome desse efeito é efeito Dunning-Kruger. Dunning-Kruger. Você que está com o Google, entra aí e procura efeito Dunning-Kruger, né? Esse nome ele é dado a um fenômeno que diz o seguinte, né? Quando alguém sabe pouco sobre um assunto, já se julga especialista. Enquanto isso, os especialistas de fato reconhecem que o tema é muito mais complexo do que supunham inicialmente, né? Isso é um paradoxo, né? É um socrático, na verdade, que é uma frase de Sócrates, né? Só sei que nada sei. E isso é um estudo feito em 1999 por dois psicólogos americanos, né? Que eles descobriram, né? Demonstraram que pessoas com baixa habilidade em uma tarefa tendem a superestimar sua competência em questão. Já as pessoas com alta habilidade na mesma área tendem a subestimar o seu mérito. Lembra que eu falei naquela coisa, tipo, se você fez o básico, você não merece. Você fez o básico, é o mínimo. É verdade. Esse tema ele é muito interessante, o papo ele rendeu pra caramba e o que eu gostei que foi que ele tomou umas vias assim que a gente não esperava, né? Verdade. A gente falou de sonhos, né? Porque na verdade se encaixa, né? Então assim, é muito gostoso, é muito interessante esse papo. Educação cristã familiar. Família, ela abrange... Muita coisa, né? Muita coisa. Eu quero agradecer você que nos acompanhou até aqui, você que tem assistido os nossos vídeos, as nossas gravações de depois, tem acompanhado a live, tem participado. A gente está com 1.200 visualizações no canal. A gente está com um alcance muito bacana, se a gente levar em consideração o tamanho do projeto. Então, assim, é um alcance muito legal. Você que está gostando, você que tem curtido, compartilha com seus amigos, compartilha com seus familiares, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, porque se são palavras que elas vão trazer valor, elas vão agregar valor, né? E não só isso, você também tem a oportunidade de participar com a gente, trazendo uma dúvida, um questionamento, levantando um tema que você gostaria de uma declaração diferente, uma visão de quem está de fora. Detalhe, a pessoa, e tudo que você ouviu, né? E tudo que você recebeu, aquilo que for bom, você absorve. Aquilo que for ruim, tu deleta e pronto. Exatamente. Toca fora. Exatamente. Então, assim, eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar por esse momento, quero agradecer a vocês que nos ouvem, agradecer o tempo dos pastores, do meu primo, né, o meu também, porque a gente abre mão de muita coisa. Uma sexta-feira à noite a gente poderia estar se divertindo, fazendo lazer, simplesmente dormindo, mas a gente está aqui. Verdade. Né, levando um pouco da palavra. E não é nada por vaidade. Não é nada por vaidade, cara. Inclusive os brindes que a gente estamos nos ajudando, mano. Estamos nos ajudando. Estamos nos colocando à prova daquilo que estamos fazendo e falando. Né? Estamos nos colocando à prova. Estamos nos, vamos dizer assim, nos ajudando a crescer, a melhorar, a ter mais conhecimento, a entender mais. Né? E com certeza sendo uma bênção para alguém e com certeza as pessoas sendo bênção para a nossa vida, que participam, que mandam mensagem, que escolhem o tema, porque não como eu costumo dizer, não somos donos da verdade, apenas cremos num Deus de verdade, né? E como todo mundo falha, nós não seremos diferentes, vamos falhar, vamos ter nossas fragilidades, nossas dificuldades, nossas diferenças, mas dentro de um padrão que vai construir alguma coisa, não destruir, que vai edificar alguma coisa, não derrubar. Então esse é o nosso propósito, edificar aquele que nos ouve,
construir no coração, na mente daqueles que nos ouvem, algo bom, algo agradável, que com certeza alguém vai pegar e vai colocar em prática e vai falar assim, deu certo, foi bacana, foi legal, fiz isso e realmente aconteceu. Então, quer dizer, e a nossa satisfação é essa, né? Poder te ajudar. E aquilo, como eu sempre costumo dizer, que não te ajuda, então você nem pega porque vai te atrapalhar. Né? Essa é a verdadeira verdade. É verdade, é verdade. Joga fora. Ainda vez, joguei aquilo fora, valeu, tá legal, obrigado. Aí deu outro assim, eu peguei aquilo, falei, pra você, valeu, tá legal, obrigado. E assim nós vamos caminhando e sendo felizes, né? Amém. Isso aí. Amém. Só vitória. Só vitória. 1h20. 1h e não tô enxergando, é 40 alguma coisa. Que isso, rapaz? Já passou. 1h40 de live. Muito obrigado. Vamos orar para a gente poder encerrar? Sim, senhor. Pai, graças te damos, Senhor, pelas suas infinitas misericórdias e pelo esse momento ímpar que tu tem nos proporcionado participar, compartilhar esse conhecimento, esses ensinamentos, Senhor, que eles venham preencher as lacunas que ainda estão vazias em nossos corações, que esses conhecimentos, Senhor, eles venham transformar nossas vidas e transformar a vida daqueles que nos ouvem também. Que possamos, Senhor, em conjunto seguir no caminho guiados por Ti, Senhor. Que Teu Espírito Santo, Senhor, venha tocar o nosso coração e que possamos ser guiados por Ti, ó Pai. Que os caminhos que venhamos andar sejam separados por Ti, Senhor. Que Tu venha ser nosso guia, que Tu venha ser o nosso norte, ó Pai. Eu quero Te agradecer por todas as lutas, por todas as vitórias, porque eu sei que em tudo há a Tua mão, Deus. Em tudo que acontece em nossas vidas é permissão Tua e existe um propósito que às vezes está acima de nosso entendimento. E o que eu quero lhe pedir, Senhor, é que a gente não venha entender de imediato, mas compreender a Tua vontade sobre nossas vidas, Senhor. Ao ponto, Senhor, que quando a gente parar para ajoelhar e orar a Ti, apenas agradecer, porque a gente venha compreender o propósito daquele momento de dificuldade ou o propósito daquele momento de alegria, porque a gente aprende tanto na alegria quanto na tristeza, que venhamos ser moldados para algo grande que Tu tem separado para a vida de cada um de nós, Senhor. Eu quero apenas Te agradecer por tudo, infinitamente tudo, Senhor. Que Teu amor e a Tua paz venham inundar nossos corações, venha preencher, Senhor, cada lar aqui representado, cada um que tem nos acompanhado, que vai ouvir, que ouviu essa live conosco, venha ser igualmente abençoado por Ti. Senhor, venha estar conosco, Senhor, a todo instante. São as bênçãos que eu oro, agradeço a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Deus. Muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanha e até a próxima. Deus assim nos permitir. Até a próxima sexta-feira, Deus quiser. É isso. Fechou? Isso. Fechamos. Vitória. Glória a Deus. Boa noite para você. Boa noite. Graça e paz. Fiquem com Deus. Boa noite, galera. Fiquem bem. Deus abençoe. Esse é o momento de você celebrar uma virada sobrenatural em sua vida. Oh! Aleluia! Declara onde era a tristeza. Onde era a tristeza se verá a dupla honra me ornar, com boas novas proclamar, uma nova história a celebrar. É chegada a minha hora, é chegada a minha hora, meu silêncio já acabou, ouça o som da minha